Fala pessoal, estamos começando mais um podcast Jornada Múltipla e dessa vez um especial de fim de ano. Por isso que eu estou inclusive aqui de branco, só eu, porque os co-hosts que estão aqui hoje vocês vão ver a salada mista que a gente vai fazer. Então eu já quero pedir para que todo mundo já dê um oi, já se apresente, porque esse vídeo, esse especial aqui, esse episódio, ele vai para todos os canais, porque é uma jogada em conjunta nossa aqui. Então, por favor, gente, se apresentem aqui para Oi. todo mundo. Nossa, que ânimo! Vai começar chegou. assim? Eu me apresento primeiro, então. Hoje é um Eu novo pelo dia, menos finjo que tô novo animada. tempo começou. Eu nem me apresentei, né? Porque vai para os outros episódios. Vai. Eu sou a Cláudia Ramos, eu sou a host do podcast Jornada Múltipla. Estou aqui com grandes feras dos podcasts de Curitiba. Então pode começar, Thaís. Bom, eu sou a Thaís Targa, eu sou psicóloga, eu ajudo pessoas a encontrar um novo trabalho com mais propósito, mais felicidade. Trabalho na internet desde 2015, amo o que eu faço, produzo muito conteúdo na área de carreira e recolocação. Tenho meu podcast também, que é a Caça Talentos, por isso que a gente está aqui, somos os podcasters de Curitiba. Fiquei muito honrada com esse convite, então já quero agradecer. E estamos aí, né? Tenho certeza que o papo hoje vai ser de alto Vai render. nível e com um toque de humor, assim, que vai ser delicioso de consumir. Maravilha. Sem mais delongas, faço das palavras da Thaís a minha. Agora é contigo, Dani. Não, você é quem? Você é quem? Eu só peguei Ctrl+C, Ctrl+V da Thaís. Então fale só o seu nome. É. Faço das palavras. É muito bom, né? É, Indubitavelmente venho por meio desse, né? Com essa linguagem coloquial. Qualidade. Eu sou a veia cômica dessa resenha. Tô muito feliz de ter participado desse projeto incrível aí. É um resumo, um mix do que aconteceu durante o ano. Repita também, né? Sim. Que se A perpetue. gente pode dar um spoiler aqui, né? Pode ser que tenha Uma algumas resenha novidades muito aí para boa, pro 2023. 2023, o ano. Hein? O ano. O ano. Segundo o numerólogo, tarólogo, Vax Segundo o Fuder, meu signo. Tá garantido. Tá garantido 2023. Meu nome é Eduardo Jericó, eu sou comediante, sou humorista, tenho o podcast na resenha com o Eduardo Jericó, comigo mesmo, né? Esse que vos fala, e tô muito feliz de estar participando desse quadrado perfeito dos podcasters curitibanos. Mesmo que ambos aqui sejam de outras praças, mas estão aqui, são curitibanos. Né? Somos, Sara, eu me sou. considero Já ganha curitibana. a cidade. Interessa, Curitilistas, Eu né? sou curtilista. Curitilistas. Curitilistas, Dois, né? né? São dois curitibanos paulistas. Sim. Exatamente. Bacana. Ela já tá muito mais Ah, tempo. eu tô aqui mais de 25 Ah, anos. não, já Já é é muito curitibana, bom, já né? é Curitibana, minha Eu tô vida é 8. aqui. Tá Eu no caminho. tô no Tá caminho. no caminho. Mas quem é você no Já rolê? aprendeu a Eu gostar sou- de Curitiba, Eu amo Dani? Curitiba. Ah, Desde que eu cheguei aqui. Não é à toa que o seu podcast É Curitiba Podcast. Podcast. Eu É, tenho a DNA. Caça Talentos, a gente não falou, né? Aí eu resenha com o Jericó. Eduardo Jericó. Eduardo Jericó. Curitiba Perfeito. Podcast e Jornada Múltipla. Olha que Aqui. perfeito. Perfeito. Vamos celebrar. Saúde. Saúde. O meu resto de suco, não vamos falar a marca, porque não estão pagando Não, nada. é, Não, ó, não teve tá patrocínio. até virado aqui. Deu ruim. Ah, é, não Inclusive, pode deixar você mostrando. que quer estar nessa mesa aqui com a Participar gente, dessa bancada, sim. entre em Isso. contato. entre em contato. E o seu rótulo pode estar nesse suco. Apesar Exatamente. que todo mundo sabe qual é esse suco, né? É, de laranja. É Deixei de laranja. lado, ó. É. Às vezes só Não tá dá sendo mole. assim, turrão, né? É, gente, Porque todo mundo conhece essa esse suco. embalagem. todo mundo vai comentar qual que é o suco. Qual que é o suco? Vai todo mundo falar. Comendo É aí. o... É de praxe que vão falar o nome Ah. desse suco. Sim, tá ótimo. Importante comentar. Bora. Começa aí. O que a gente Oi, vai deixa falar? eu perguntar uma coisa, já que você abriu Curitiba, o que você mais gosta de Curitiba, Daniel? Você que podcast Curitiba, você que tá aqui há 8 anos, era paulistano ainda, continua paulistano ainda. Nunca. O que você mais Olha, gosta? já virou um curitibano praticante. É. Não, sou. Nunca, Não. jamais. Não, Nunca jamais. Nunca, jamais. A coisa que eu mais gosto aqui é o não ter trânsito. Por mais que aqui a Sim. galera... Você viu o trânsito? Já? O Google Trânsito. O trânsito, é bem isso. A coisa que eu mais gosto é a tranquilidade para você se locomover, a facilidade, mas tudo é o conjunto da obra. O que eu reparei aqui quando eu cheguei?
Educação aqui pública funciona. Não sei se é em todos, mas meus filhos estudaram aqui. Se eles lá em São Paulo estudavam em colégio particular, na mais barata possível, porque lá em pública, onde eu morava era impossível, e eu morava em Campo Belo, então era um bairro bom, mas mesmo assim, a escola pública lá meio que é meio barra pesada. E não deu, até tentei colocar meu filho 1 ano lá, não rolou. Então eu pagava lá para escola particular, mais barata possível na época, 8 anos atrás, 2 pau por mês por cabeça de criança. E aqui dá para colocar o teu filho na escola pública e ter um belo de um ensino com uma galera legal. Meu filho se formou, tudo certinho. Saúde também. Então, o SUS aqui funciona melhor que o de São Paulo, lá você não fica em fila. Então, assim, coisas pequenas que eu fui vendo, educação, transporte funciona mesmo público, questão dos horários dos ônibus, isso não tem em São Paulo. Vocês têm hoje. Mas, assim, você vai pegar um ônibus aqui, você entra no tubo, tá lá o horário, o máximo vai trazer 1 minuto. Lá não, você entra no ponto de ônibus lá, você reza na roleta russa. Então, são pequenas coisas que o conjunto Você da coloca obra, na balança, na vai. balança, Ah, fala, sim, o não tem resultado o que final. faça eu voltar a morar em São Paulo. Nem a pau não tem. Até quando eu saí, eu saí 1 ano depois, eu fui morar em Bombinhas antes de morar aqui. E aí eu recebi uma proposta para voltar para São Paulo para trabalhar numa emissora. Eu falei, o salário a gente discute, mas a minha questão, vocês vão ter que alugar uma casa para mim muito perto da emissora, porque senão eu não vou não. Geralmente grandes metrópoles têm isso. Ou você mora bem e mora longe do trabalho. Tipo Alphaville, aí você tá... Você vai morar muito bem, mas você tá longe. Ou você mora mal, mas mora perto do trabalho. Exatamente, São eu preferia Paulo morar mal, mas atravessar a perto, porque rua o e tempo. Sim. Exatamente. entendeu? O período que eu morei em São Paulo também, a questão. O que mais me pegava era a questão da localização, cara. Tipo, tudo muito longe, tudo muito longe. Aí sim, carro. Demorado. Você ficava 1h30, 2h30 da tua vida dentro de um carro para ir até um lugar, depois para voltar, e aí você coloca isso na balança, não, é complicado. E assim a gente acaba perdendo os patrocínios que vinham de São Paulo, Dani. Muito obrigado. Não, mas a sua marca não está só em São Paulo, a sua marca Pode estar. pode rodar o Brasil, principalmente aqui em Curitiba. E por que não o mundo? Exatamente, mundo. exatamente. Ai, E ai. você? O que eu mais gosto de Curitiba? É. Eu adoro o verde, a arquitetura, as coisas organizadas. Adoro. Eu gosto do povo daqui. A gente às vezes fala, né, que o curitibano Introspectivo. é introspectivo, ou às vezes até já falei que não é muito simpático, mas me lembra muito, assim, Estados Unidos, Europa, onde as pessoas europeu. respeitam O o espaço. seu espaço. Então o curitibano, ele não vai chegar dando opinião na sua Ele também não vida, avança, né? ele não vai avançar. Se você tá num ônibus, a pessoa não chega se encostando em você. Então eu gosto disso. E depois que você faz amizade também com o curitibano, é uma amizade fiel ali O para a resto vida da- inteira. Você pode exatamente. contar com ele Exato. mesmo, que ele realmente é seu amigo. Então eu fui aprendendo a gostar. Sofro ainda no frio. Eu Eu adoro. passo muito friozinho aqui em Curitiba. Você é friorenta, Thaís? Sou super friorenta. Meu Muito Deus, eu também sou friorenta. muito. Sempre eu tô com mais frio que as pessoas. Eu ando sempre com casaquinho, É. sempre uma cobertinha. E a gente tem muito frio, né? Eu Sempre passo um muito bem. frio. edredom, Eu um passo biquíni por reclamando. baixo. Vai mudando, né? Você vai trocando. A Thaís falou uma parada que é bem legal, assim, porque a gente vendo de fora, vocês, a visão que vocês têm, eu como curitibano, eu posso falar daí com propriedade. Essa questão da arquitetura, eu acho que um pouco se dá por conta do nosso querido, saudoso, falecido Jaime Lerner. Jaime Todo mundo Lerner. fala, não sei quem é, mas todo Não, mundo Jaime fala. Lerner foi um divisor de águas, cara. O cara era arquiteto, engenheiro, e o cara Investiu. fez um planejamento. Curitiba, ela é planejada. E ele teve a gestão aqui, acho que foram 3 mandatos, depois entrou da equipe dele, como é? Tamaguchi. Taniguchi. Taniguchi, né? Cássio Taniguchi. Isso E mesmo. deu continuidade e fez esse planejamento aí, que a cidade ficou impecável. Maravilhosa. Ficou Eu- linda, assim. E eu gosto da limpeza, porque eu valorizo muito isso. E eu já fui pra... O projeto do Jaime Lerner, separe o lixo que não é lixo, venham daqui. Sim. É muito Curitiba- forte, né? Curitiba tinha esse rótulo muito de cidade cobaia. Tudo se testava aqui e depois se Pelo que eu funcionava. fiquei sabendo, ainda é. Esses É. dias eu entrevistei, não me lembro quem, agora desculpa,
mas é que é uma galera. É muita É. gente, né? Sim. Então, assim, mas foi esses dias. Me falou que ainda rola, os testes são rolados, que ainda rola. Muita tem coisa, teste. muita coisa. Eu Rola. acredito que sim. A Rua 24 Horas, a primeira Rua 24... É que hoje falando isso aí fica muito, né, arcaico. Ah, bom, Rua 24 Horas hoje é tão normal. Mas o primeiro projeto de Eu rua... lembro. Primeiro projeto de Nossa, rua eu 24 me horas. achava o máximo, porque na minha cidade tinha uma rua Uma 24 horas, uma rua que não fechava. Sim. É que hoje é Aí o normal. Dani pega... São Paulo é assim direto. tem mais Você não é nada. de São Paulo. Então, Assim, já que a gente tá nesse papo aqui da terceira idade, deixa eu ser o tio do pavê e falar um pouco do teu projeto. A gente tá aqui, porque por isso que tá aqui, ó, Jornada Múltipla. Quem idealizou esse projeto, a gente é mesmo, mas só de juntar, palma. fazer, Muito bom. Obrigado fazer esse mesmo. projeto, juntar a gente, fazer esse especial de fim de ano, acreditando numa proposta que todo mundo aqui acredita, que é juntar a força dos podcasts, que não tem concorrência, que um Sim. ajuda o outro, é. convidado, pauta, indica quem é legal, quem não é Indica, legal. é. E aí funciona pra gente fortalecer a cena de podcast aqui em Curitiba. Então, muito boa. Maravilha. Então, tudo que você tá vendo aqui, você tá gostando, é porque Ela é a essa, culpada. ela é a culpada. Estão amando, com Que certeza. ralou, e não foi fácil, porque a agenda de todo Reunir mundo pra aqui... bater a É, agenda. acho que o maior desafio era esse, porque a louca, eu comento as coisas com o Fabrício, ele é um pouco cético, sabe, com as minhas ideias. Eu, Fabrício, tive uma ideia, vamos fazer um evento. Não, desculpa, é 3 eventos. Ele fica com uma cara assim, eu não sou muito de me empolgar, deixa eu chegar mais perto e as coisas vão acontecendo e ele se empolga. E no podcast eu falei, quero fazer um especial de Natal, quero fazer um negócio Sim. diferente. A gente foi falando, aí eu viajando a trabalho, vou chamar essa galera, mas respondi uma mensagem pra Thaís, falei, já quero falar com você de um podcast de Sim. final de ano. Aí ela falou, eu topo. Aí peguei um áudio, acho que eu tava dirigindo ainda, né? Uhum. Gente, eu não dirijo falando no celular, só pra não ser cancelada. Mentira. Era Bluetooth, tá? E aí eu falei, Dani, tô com um projeto assim, topa. Daí eu não tinha o telefone do Jericó, falei, Fabrício, mandou pelo mandei mas no Insta mandou também. pelo Insta, por mensagem. É, porque eu sou dessas, que batem todos os eu lados, também até sou a assim. primeira vez, enfim. E estamos hoje aqui, dia 27. Maravilha, é um prazer ter 27, vocês Dia aqui. 27. Hoje, dia 27 Hoje de é dia dezembro. 27, você tá vendo A dia gente 27. vai passar o Réveillon logo nos próximos dias. Me diz né? uma coisa, como foi seu Natal? Sobrou um pouco de peru. Tava bom? Tava bom. Se tem uma coisa que eu gosto é peru. No Nota-se, Natal, no Natal, Natal, tem, no no Natal. Natal que se preza tem que ter peru. Tem que ter o peru. É. E você que tá vendo aí, ó, daqui a pouquinho a gente vai fazer um game aqui, né? Vai ter Com- um game, gente. Hoje nós estamos tipo programa de TV, né? Né? De Tipo domingo Luciano à tarde. Huck, É, Luciano é Huck, isso aí. loucura, loucura. Você tem que, Vamos- você tem que sortear antes, você já tem que falar pra Quais quem são é a as regras? pergunta. Ah, quais são as regras? Quem- Vamos estabelecer as regras Você agora. pega Não. o papel e fala, essa pergunta é pra fulano. Ah, você. Vamos fazer o Antes de seguinte, abrir. ó, já um tá pra quente. testar, Antes de abrir. um pra testar e a É, galera e vê você como é que vai escolhe rolar e mais pra pra E aí, frente. no decorrer, a gente vai... Bate Não vai ter? Tã, tã, tã. Vamos providenciar pros próximos. Então tá bom. Escolhe, por exemplo, Jericó pra Thaís. É isso? Pode Ok, ser. ok. Pode ser. Tá? E aí eu pego. Ok. Ok, então É isso? regras aí. É ó, isso. Isso é ótimo, é papel, ótimo, é ótimo, porque daí ele decide quem ele quer que sacaneie quem. É. Ah, e aí eu decido. Tem regras, decido mas quem vai aí- perguntar pra quem. Ah, entendi. Então, fechou. Vai. Então eu pego o papel, eu decido quem vai participar, a Pode dupla, ser. e quem vai perguntar Lembre-se pra que eu quem. vou pegar papel também, tá, Dani? Lembre-se. Ah, ele lê primeiro? Aqui, ó. Eu acho que eu vou fazer o Jericó perguntar pra Thaís. Irmãozinho, né? Que é Ex- você. Eu sou seu irmão. Vamos ver a mas, pergunta. mas é uma pergunta que você vai Tá responder bom. com muito glamour. Então. Agora passa o papel pra Sim. ele e você pergunta. Gente, Olha só, então, como é que eu vou fazer essa pergunta pra você Nem assim que sei. você... Se constrange. É. Com o valor do PIB hoje. assim. Não, como você vai estar na sua vida daqui a 5 anos, Thaís? eu que escrevi essa pergunta. Ah, Viu? Olha só. Viu? Olha, Como vai daqui estar a sua vida daqui a 5 Daqui a anos? 5 anos, Olhe pra lente da verdade. eu vou estar mais magra. Olha o que você tá prometendo, hein? Sim. dá tempo, dá tempo. Tá Daqui a mais 5 anos, magra. podcast sem preto. Porque preto e magro. Por que você acha que eu Vou estar malhando mais. Vou estar indo na academia pelo menos 5 vezes por semana. Ultimamente eu não tô malhando Thaís. tanto que eu gosto. Sabe por quê? Porque para mim é uma É métrica daqui de 5 anos, hein? sucesso. Sim, Sim. Entende?
Então eu tô dizendo para vocês aquilo que me coloca como uma pessoa de sucesso. E eu acho que minhas métricas estavam muito mais materiais. Então, estou começando por aquilo que importa. Então, daqui 5 anos também, eu vou ter mais tempo disponível para os amigos, para a família. Eu não sei se eu vou estar casada, mas provavelmente eu acho que vou estar Ou casada vai estar daqui a fazendo trilhas, né? daqui a 5 anos. Muito interno, hein? Vou estar muito bem casada e vou estar trabalhando ainda, mas trabalhando cada vez mais com parcerias estratégicas, com conteúdo estratégico e sem me envolver tanto na operação do meu negócio. Ou seja, vou ter muito mais equilíbrio daqui a 5 anos e creio que isso vai acontecer rápido, né? E algo que eu vejo também que daqui a 5 anos eu quero ter até a minha empresa como a maior empresa de recolocação profissional brasileira. Mas já não é? Tá Um brinde, um trabalhando brinde. no brinde, exterior. Vamos por brindar. favor. É isso aí, Thaís. Então Mas já não é? Não, Já é. uma grande empresa, mas Mas- eu quero ser, assim, de longe, A maior. a maior empresa Então, de recolocação Você vê que no ela falou como se Brasil. fosse um desejo de ano novo, né? é. Parece aquele desejo de ano novo. Porque é, né? Daqui a alguns dias. Eu vejo que o que mais importa para ela, e eu acho que para todo mundo, é a questão do tempo. O tempo vale Sim. muito ouro. Sim. Vale. Já Caramba. temos aqui o nosso diretor que sabe o quanto é valioso o tempo, né? Ele é muito trabalhador Porque brasileiro e nós- ainda Ele é precisa trabalhador de tempo, brasileiro. é. Tempo. Não volta o tempo. E É. é um Tô sem nada pra recurso não beber. Alguém, você vai renovável. tomar? E às vezes Dá você uma, fica uma Pode- correndo pode atrás de abrir. dinheiro, de like, de tudo. É, Isso vem a daí você Times, a consegue Money. amanhã depois. Agora, o É. tempo que eu perdi aqui, o tempo que eu desperdicei, o tempo que eu não vi meu filho crescer, ele não volta mais. Não volta. Então, por isso que as minhas métricas hoje de sucesso, de realização, são métricas muito diferentes do que eu tinha há 5 anos atrás. Então, hoje, para mim, qualidade de vida, estilo de vida, e eu ter condições de, no meu dia, fazer mais aquilo que eu gosto, que eu amo, isso é vida para mim. Isso é Sim. medida de sucesso para mim. Viver a vida. Viver a vida fazendo aquilo que eu amo. Sim, Todos os sim, dias, sim. não é? E podendo me cuidar. E eu aqui da mesa tenho certeza que eu sou a mais velha. Não vou falar a minha idade aqui, não vou dar spoiler. Thaís, depois que desligar as câmeras, a gente vai conversar. Eu mostro, não é? Eu acho que não, Thaís. Será? Eu sei a idade dele. Mas ele tem cara de menino? cara Mas de só tem a menino. cara. Só a cara de menino? Eu passo o Gricinho Ele- 2000. Você Ele faz teve que botox? passar, de verdade, lá no comigo, eu não Todos- acreditei. Então, Ele teve que me mostrar a identidade dele. Ninguém acredita. Mas Ninguém tudo bem. acredita. Esse não é um assunto que eu gostaria de Então, colocar. Fala, pô, agora eu tô de coque. Mas com dinheiro. Tô de coque. 3 anos pra O ter um coque tá coque. esticado. Agora eu tô ali. numa não vibe, é. né? Mas. Mas sabe o que eu acho interessante? Que assim, é muito louco. Quando a gente tem bastante disposição, é bem o período mais produtivo da nossa vida. A gente tá na loucura. Você tem disposição, você não consegue fazer. Aí o que acontece? Quando você começa a cansar e perder a disposição, você vê o quanto que isso fez falta não ter priorizado. E aí acho que a gente começa a olhar mais pra Verdade. nossa saúde, né? Verdade. É uma métrica bem importante para mim. Eu tenho uma pergunta pra vocês três, que eu tenho essa vontade. Eu já... não sei se vocês já contaram Tá? no programa de vocês. Eu já falei 200 mil vezes o meu porquê eu comecei um podcast, mas eu queria saber de cada um de vocês por que começou a fazer um podcast. Não, eu vou dizer pra vocês, eu não tinha pretensão alguma de ser um podcaster, de maneira alguma. Eu queria utilizar isso como ferramenta para minha profissão, porque passava a ser um critério de desempate uma contratação de trabalho. Uhum. Vou agora exemplificar. Por exemplo, eu sou comediante. E aí eu tinha outro concorrente meu que era comediante. Aí eu era comediante e roteirista. Aí eu tinha outro concorrente que era comediante e roteirista. Comediante, roteirista e que fazia personagem. Comediante, roteirista que fazia personagem. Comediante, roteirista que fazia personagem e improviso. Comediante, roteirista e personagem e fazia improviso. E aí tinha uma gama muito grande. E aí ia vindo, afunilando pro critério de desempate. E aí, comediante, roteirista que faz stand-up, faz improviso, personagem e podcast. Aí vinha um filtro. Por quê? Porque em alguns eventos corporativos que eu sou chamado, eles querem um MC que tem a veia cômica. E, de certa forma, eles utilizam o MC, além de fazer as costuras nos eventos corporativos, para fazer, às vezes, um talk show.
E aí, da onde que vinha a bagagem? Eu consigo conduzir, fazer uma entrevista, mas eu não tinha isso como material registrado. E aí eu vi que amigos meus da comédia estavam fazendo. O Rogério Vilela, que foi um dos pioneiros a fazer o podcast no período da pandemia, foi onde ele alavancou. Ele era comediante stand-up, dividia palco junto comigo. Quando ele montou o podcast dele, ninguém ainda acreditava que ia ser, e de repente bombou. Teve a virada da chave quando o Danilo Gentili Sim, participou e tal. E aí eu falei, poxa, eu vou fazer um podcast, mas sem pretensão alguma. E aí, na época, eu tinha visto o teu podcast, e você já estava fazendo. Aí, quando você foi no meu, você não tinha ainda. E eu comentei ainda contigo, eu falei, pô, eu tenho em mente montar um podcast, mas com a veia cômica, fazer dentro do humor, sem pretensão alguma. Só que eu vi que a carência era muito grande, cara. Aqui não tinha. Não tinha você. Aqui não tinha mesmo. E era o Dani que tava comandando. Você tava fazendo já. Já tava? tinha, já. Já tava sim, porque acho que quando você começou, eu já tava gravando aqui. Você Foi já bem no tava início. bem no início. Quarto episódio, eu acho. E aí eu peguei e falei, bicho, eu vou montar, mas a minha ideia é fazer com humor pra usar como vitrine para futuros jobs que viesse a pintar. E isso, de certa forma, funcionou muito, assim, porque ficou uma vitrine. Eu falei, já que vou fazer bem feitinho. Vou fazer o básico, mas vou fazer o básico com qualidade. E aí foi tomando uma proporção, e dentro do humor aqui em Curitiba, eu fiquei o cara do podcast. Sim, natural. Pra comédia, com humor. Legal. Isso foi Eu não consigo me lembrar aqui em Curitiba de outro podcast de humor. Assim, a referência Também que pra não mim eu vou Teve trazer. um tempo, Sala de Embarque, que nem era humor, porque tinha humorista que Era feito com um quarteto, né, de comediantes, assim. os 4 eram comediantes? Os 4 eram Eu comediantes. achei que era só um... O Aragão, o Serginho Lacerda, tá. todos comediantes. Mas eles fizeram um período, depois migraram pra rádio, e aí ficaram com um programa de rádio, humorista na voltou rádio. muito show, não sei o que, desperdiçou, né? E aí foi... hoje é uma das grandes dificuldades que eu tenho, eu não consigo fazer... Já fui cobrado pelo diretor para fazer ao vivo, mas eu tenho uma certa dificuldade por questões de agenda, que a minha agenda... Volto a falar, minha prioridade não era o podcast, mas acabou acontecendo. E aí eu trato com carinho. Pro ano que vem, talvez a gente entre com um podcast ao vivo que tem um retorno, uma visibilidade maior. Dá outro jogo. Mas ter ao vivo. Mas eu prefiro ter o controle, fazer. Não, lógico. lógico. Isso é uma coisa que você também tá fazendo ao vivo. Fez um tempo e depois voltou, né? Eu fiz isso é uma tempo. Deixa eu só falar uma coisa pra galera. Você que não entende, você sabe quando ele falou MC? Não é MC funkeiro, tá? Eu achei MC Eu também pensei. É mestre cerimônias, tá? Tá. Perdão, é uma nomenclatura muito específica. Sim. Não, eu não sou o cara da quebrada. É que por várias vezes eu falei, eu acho que ali a Thaís bugou. A Thaís deve tá pensando, ele mexe um disque de jockey ele ali. fica ali Eu falei, DJ. nossa, como ele é bom de carreira. Eu falei, meu Deus, ele faz tudo. Não, eu fiquei Na hora que plena ela aqui bugou, com eu o falei, universo Exemplo de entendido. multicarreira, Não, é MC. Que multiverso você vive, cara? É porque geralmente quando se faz um evento numa empresa, eles colocam lá a premiação, vão dar promoção, vão passar estatísticas. Eles colocam como quebra-gelo um MC, um mestre de cerimônia, que nem no Oscar. Sabe o Oscar, quando Sim, tem a sim. premiação Só que do Oscar, mais- aí tem um cara que é mais de escola, que faz Chris Rock, piada. Entendi. esse é o MC. É nessa... Caramba, que bacana. Eu nem sabia que tinha isso nesses Geralmente, tipos de evento, assim. Sim, muito. Final de ano costuma-se ter. Eu fiz muito. Mas que tenha essa personalidade, entendeu? Não era uma... E de fato tem que ser essa personalidade Sim. pra ser um quebra-gelo. Tem que Sim. ser o comédia pra fazer as palhaçadas, as pra brincadeiras. envolver, geralmente é pra não comediante. ficar chato, Pra não né? ficar aquele, também. Sim. aquele clima tenso. É verdade. Boa. Eu já expliquei, aprendeu. Hoje Aprendi. Porque ele escola. não me viu. Você tá perguntando pra mim alguma coisa? Desculpa, eu te interrompi. Não, a gente tem que fechar a gaveta. Eu fui o primeiro. Agora tem agora que é. Vocês Ah, tiram a palavra é aí. verdade. Então, eu também não tinha uma pretensão de ser algo grande lá no início, assim, não era o objetivo principal. Eu fiz uma série de lives desde 2017 até 2021 chamado Mulheres Fora da Caixa. Então, toda semana eu trazia uma convidada. E fiz até ali o ano de pandemia, no início de 2021, quando eu fui gravar um curso para uma escola de negócio e a pessoa que estava gravando era o meu sócio, que Fabrício, que está nos bastidores. E aí a gente se conheceu lá.
Eu não sei o que você viu em mim, Fabrício? Poderia falar? Não sei o que ele viu em mim. Cifras. Pela cara do Fabrício, ele viu cifras. E aí ele me procurou e falou: olha, eu tô montando um estúdio de podcast, eu quero fazer, tem algumas segmentações que eu quero trabalhar, e uma delas é o público feminino. Como a gente trocou rede social, ele começou a ver meu trabalho, acho que até viu as lives e tal. E ele falou: você topa? E aí eu achei que era um canal maior, que daria uma visibilidade maior por um trabalho que eu já vinha fazendo e de uma forma até mais profissional. Não deixa de ser também uma forma de se conectar mais com o público. O YouTube é mais popular, é mais fácil de você trabalhar com o conteúdo que está ali. E achei que seria uma excelente oportunidade. No início foi um pouco desafiador, a gente ficou uns 3, 4 meses, Fabrício, acho que foi isso, né? Estudando as possibilidades, quem a gente convidaria. Tanto que eu liguei para 3 amigas no início e falei: olha, eu preciso que vocês venham, não tenho como pagar. Nesse momento é um projeto. E a gente gravou durante 2021, foram todos os episódios gravados. E foi muito bacana. Organicamente ele repercutiu bem. A gente teve pessoas trazendo depoimento, tanto lá no Instagram, que foi a maior parte de divulgação, quanto nos comentários. E aí, quando a gente falou, bora pra segunda temporada, e aí ele falou, vamos fazer ao vivo? Ao vivo realmente é mais dinâmico. Você faz, ele tá ali ao vivo, terminou, já fica lá disponível. O próprio convidado que participa já consegue compartilhar com a galera dela. Então eu tenho gostado muito dessa experiência ao vivo. E aí a gente viu que deu uma explodida, assim. Obviamente que eu olhei na possibilidade de surfar uma onda que tava rolando. Sim, sim. Eu sou uma consumidora de podcast, eu gosto muito. Então, para mim, começou assim, esse é o objetivo. E agora tenho, assim, a gente está bem feliz, nós temos convidados bem relevantes que vieram, que participaram. Estamos cheios de projeto para 2023. E comigo foi assim. Agora, Daniel, por Não, gentileza. ela. A Thaís não foi. Eu fiz a pergunta, depois que ela Ele Você vai jogou a responder, bomba, ele você só vai jogou, ele responder. tirou o pino. E É pulou verdade. fora. Tô de Eu, guarda- na verdade, assim, eu nunca pensei que eu teria um podcast, porque eu não curto a minha voz. Então, eu sempre me falaram lá atrás, Thaís, faz um podcast. Eu falei, mas nunca que eu vou fazer, eu não gosto da minha voz, não consigo nem assistir meus vídeos. Mas daí me convenceram. Foi num grupo de mulheres que eu participo, num mastermind de mulheres, e me deram a ideia, eu topei, eu vi que podcast realmente ia explodir. Só que a minha intenção era me aproximar dos profissionais de RH de Curitiba. Porque o que acontece? Eu trabalho com recolocação. Então, as pessoas me contratam para eu vender os perfis profissionais dela. E eu preciso ter abertura nas empresas. Então, eu preciso ter abertura numa Volvo, eu preciso ter abertura em outras empresas aqui de Curitiba, São Paulo já tem muito, mas eu preciso também ter esse relacional, que eu não tinha nem tempo de fazer. E daí o que acontece? Eu comecei a trazer os profissionais de RH de Curitiba e dar palco para eles no meu podcast. Foi incrível, porque o que acontece? Quando eu vou convidar alguém, eu não tô nem aí o número de seguidores que a pessoa tem, se Sim. tem presença digital ou não. Mas eu quero uma pessoa que tenha conteúdo que vai atender o meu público, que são geralmente os profissionais em recolocação que estão repensando suas carreiras. E daí o que acontece? A pessoa, às vezes, que está numa Volvo escondida atrás na mesa, que de repente não tem presença digital, eu comecei a trazer esses profissionais incríveis para serem entrevistados no meu podcast. Daí o que aconteceu? O projeto cresceu. Hoje eu já trago mais pessoas, já tem vindo pessoas de outras cidades para gravar comigo. Queremos fazer uma temporada em São Paulo, não aquela A ideia gente ainda, tem né, uma aquele ideia, né? projeto ainda não tá longe, porque as pessoas estão adorando. Então, para mim, cada vez que eu vou gravar, eu falo: "Hoje é o dia do meu MBA", porque é um dia que eu Sim, passo maneiro. total. imersa, Demais. aprendendo com profissionais que eu admiro, com profissionais que eu gosto, que me ensinam. E é muito fácil, porque basta você sentar lá e eu sou curiosa por natureza, e perguntando, você pergunta aqui, vem todo o podcast, eu aprendo, o público aprende, e eu divido esse conteúdo aí. Eu Maravilha. faço um episódio por semana, só que eu gravo numa sentada só, eu gravo no Daniel, na Luri Vídeos. Então eu gravo 4 episódios e o trabalho e também quebrou uma questão para mim. Todo mundo ficava falando: "Thaís, você tem que fazer conteúdo curto. Thaís, e a dancinha? Thaí", eu falei: "Vocês vão tomar Banho. banho, Isso aí, Thaís. porque eu não sei nem direita e esquerda, eu não vou fazer dancinha na internet, que eu não sei nem pra Thaís, apontar não vem com esse papinho que já aqui". vi você dançando e Não, dança calma. Não, mas é Chegou, bom. chegou. Mas daí queimei a língua. Eu falei: quem atira a primeira
pedra quem nunca fez uma promessa e descumpriu. É. Eu não Nada consegui. sei. Quem nunca, Nós né? temos Mas um daí, registro o que aqui. acontece? Fica um conteúdo longo, que é mais a minha vibe. Porque eu gosto de eu ser mais aprofundada no Sim. conteúdo. A pessoa tá procurando emprego, Sim, gente. sim, sim. Eu não vou fazer um Reels de 30 segundos e Sim, falar que ela vai gente. conseguir passar numa entrevista com Reels de 30 segundos. Eu dou um podcast de 1 hora para a pessoa. Mas querem conteúdo curto? A tia tem. Tem! A Tem gente tem corte os também. cortes do podcast. E E legal também tem que o coisa que podcast você grava. permite isso, É. né? Daí Você consegue fazer permite muita explorar coisa. e ao mesmo tempo ir para o conteúdo curto. E daí temos os nossos conteúdos curtos, os nossos cortes. Eu também comecei a fazer vídeo de 1 minuto, que é Ótimo. muito mais sofrido fazer vídeo de 1 minuto que de 3, de 6, de 10 Sim. minutos. E até dancei na internet, tá? Mas não tinha muito direito Superou a... esquerda. Eu contratei um professor de dança, ele foi lá. Eu pus Tá minhas meninas, brincando? todas as minhas meninas, a gente fez coreografia. E a gente Eu vi que você bateu a as gente metas, aí fez, você postou lá. a gente Mas foi por posta, uma e foi bem boa... legal pra equipe, assim, a gente riu Sim. horrores, assim, uma rindo da Sim. outra e tal. A gente deu uma ensaiadinha, o divertido. próprio Foi engraçado. professor gravou e foi bem legal. Olha aí, viu? E você, É. Dani? Você Ah, achou que você eu ia achei fugir, que ia né? mudar. Ei, Eu achei que ia pra tá, teu então rumo. Tô virar. esperando aqui. Aham. Deixa Tá pra bom. entrar. Bom, vamos lá. Galera, eu sempre contei essa história. Já contei, não, acho que todos os Contou podcasts. pra mim você contou, que eu adorei essa história, inclusive. Eu montei, eu tenho a produtora há muito tempo. Só que aí que tá, qual foi o meu acerto e o meu erro? Eu comecei a acompanhar o Flow Podcast quando era mato e ninguém conhecia. Eles estavam gravando aqui em Curitiba ainda. então. Aí era muito recente. E o primeiro episódio que eu vi, assim, que eu acompanhei, que eu assisti inteiro, assim, que eu falei, nossa, isso aqui vai dar boa. Esse formato acho que vai acontecer, foi quando eles fizeram com o Fernando Moura. Foi um que eu assisti inteiro. E aí, na pandemia, eu falei, cara, eu acho que é uma boa investir nesse negócio como produtora. Montar essa estrutura. Aí eu fui lá, montei a estrutura, pensando em vender o serviço em começo de 2021, da pandemia bem ativa ali, né? E aí eu falei, beleza, eu vou agora, vai bombar. Porque na minha cabeça era febre. Mas Eu foi, achei né? que todo mundo já você tava vendo, consumia. consumia Foi. Eu também Todo pensava mundo a tá mesma em coisa. comum aqui. Não, É. você não. Você aqui. dois. Não, mas Eu era consumidora. começo de 2021, final de 2020, começo de 2021, você já consumiu o Flow? Não, mas eu já tinha visto. Por causa- cima. por cima. Por conta do Monark mesmo, que é daqui, né? Não, o Monark não, Não, é não, daqui, ele é paulista, mas os dois moravam aqui. Morava aqui. É, Mas moravam começou aqui, então? Eu achava que o Monark Flow era. aqui, o Flow começou aqui. Ah, É, não sabia que daqui. tinha começado aqui. Mas eu achava que o Monark era Curitibano. Não, o Monark é paulista. Eu tinha na minha E cabeça. que os dois eram grandão na internet, vieram pra cá, meio que, vamos ficar... Você viu como que faz boa. sentido a gente falar lá atrás, ó? O projeto piloto foi em Curitiba. Sim. Exatamente, começou É, aqui. viu? E aí eu comecei a ver e falei, cara, isso aí vai dar jogo, isso aí. Isso aí vai ser uma tendência. Imaginei na minha cabeça. Mas eu achei, montei a estrutura, achei que tava todo mundo sabendo. Aí fui lá, fiz campanha, gravei uns vídeos fazendo, aqui, teu estúdio de Quer podcast. gravar? Veio gravar, fiz mal, não sei o quê. Só que na minha cabeça, eu não fiz só como eu faço hoje. Eu queria fazer pegada Estúdios Flow, assim, eu tava querendo fazer no pacote, com cortes, com isso, com thumbnail, eu queria abraçar o mundo. Isso quando, Dani, que foi? Isso começo de 2021. Janeiro de 2021. E Virou o ano, eu pessoal montei o estúdio. A pessoa ainda não tinha essa consciência. Não, foi muito, Não. foi muito rápido. Foi muito Sim, rápido. é. Quando Foi. virou assim, Virou ó. blá, blá, blá. rápido, né? Aí o que eu achei que eu ia bombar. E aí eu fiz uma ação, gastei uma grana de Face Ads, fiz ação no Insta, no YouTube. Na época eu ainda era gestor de tráfego pago, então eu não tava fazendo. Então Eu nem sei. era Ads, era Sim. AdWords. O Google AdWords. Aí eu fiz campanha. Pô, eu sei fazer campanha. Hoje tô um pouco desatualizado. Falei, não tá convertendo? O que tá dando O que tá errado? dando? Começou. Aí um Sim. pouco que entrou em contato. Não, o que você tá oferecendo aí? Uns pinga lá. O que é isso? Que é isso? Eu falei assim, assado. Igual o Flow, que Flow? É. Aí eu comecei a Sim. entender que eu falei, e eu errei. Só eu tô assistindo essa porra e eu perdi dinheiro. Sim.
Juro por Deus. Juro por Deus. Eu falei, só eu tô achando que isso é bombado. Só Ai, que eu tô dó, achando. gente, imagina a Juro, cara. frustração. Eu fiquei Nossa, muito muito, frustrado. É. Porque vocês viram Você meu montou o estúdio. estúdio, Mudou. né? Você E conhecia meu investiu. estúdio antes, era Sim, espaçoso. mudou todo o Aquela layout. bruta mesa, essa estrutura estragou meu estúdio. Aí não estragou, gente. Ainda dá pra fazer bastante coisa lá, mas tomou muito espaço. Aí eu falei, errei feio. E aí não tava emplacando, eu tentando vender. Juro por Deus, eu chegava pra cliente assim, eu comecei 4x, eu já tava meio X tentando vender o serviço só pra falar, eu preciso de alguém aqui pra ser o primeiro validador. Sim. Mas juro, ninguém conhecia, cara. Todo mundo que eu entrava em contato não conhecia. Um ou outro, acho que eu já ouvi falar. Mas tava muito mato ainda. E aí eu falei, puta, errei, investi mal, isso aqui vai ser mais um Snapchat da vida, vai durar 5 minutos, a febre vai acabar. Me ferrei. Porque o investimento aqui, né, Fabrício? Você sabe que isso aqui não é barato, né? É. E aí eu fiquei super mal. E aí um dia em casa, tristão, comecei a tomar um drink e... Drink, que delicado. eu tô falando mais bonitinho agora. É. Não, aqui no meu podcast você fala outra coisa. Aí eu comecei a encher a cara de vodka. Cachaça. E aí comecei a tomar um drink em casa meio tristão assim mesmo, tipo, que errado. E 2021 começou a vir uma fraca também na produtora. Aí eu falei, quer saber? Vou fazer o meu, Eu vou mas ser não pra ter a proporção que tem hoje. Falei, vou Só pra começar, não, né? pra mostrar o que eu quero Que é vender. possível. Ah, sim. Eu quero modelar o que eu quero vender, mostrar isso acontecendo, porque não tinha pra vender uma foto, tinha umas fotos fake, assim, da galera. Eu botava alguém ali. Foto Entender? fake é bom. Sim, Eu nem não tinha isso. nenhum episódio Pra pessoa inteiro. assistir e falar Sim. isso aqui. É isso que eu tô te vendendo. Mas não Sim. tinha nenhum episódio. E assim, eu não tinha ninguém na cabeça, faz aí, que conhecesse o Flow pra modelar. Só eu Sim. tava vivendo aquilo quando eu entendi que, ninguém conhece essa porra. Então não tem ninguém melhor pra fazer uma coisa que eu tô vendo como é que funciona. E aí eu decidi fazer o meu. Aí eu acertei, eu acho que eu acertei muito, fui muito feliz com o nome, que acho que ajudou bastante. Total, eu acho. Foi o primeiro, Sim. pegou o primeiro. filho. Pegou, né? Mas assim, cara, viu na cabeça, tipo, tá, é isso aí. Na Mas hora. mas é o básico, e é tão difícil fazer o básico, bicho. Eu fiz tudo É básico, na né? mesma noite, cara. É. Na mesma noite eu sentei no meu escritório, comprei domínio, fiz logomarca, aquela logomarca foi o empolgou. que fiz, eu me empolguei. Só que eu falei, eu vou arregar. Como eu tava sob o efeito do álcool, eu tava Drink. corajoso, Drink. pacas. Muito. Tava muito macho, né? Vai ter. Mas eu me conheço, eu sei que no dia seguinte eu ia arregar. Então eu peguei, montei tudo e criei o canal, fiz a thumb e mandei pra uma galera assim na transmissão no WhatsApp. Olha a minha ideia aí. Alegrão, alegrão. Ótimo. E fui dormir, porque era, Era o a meu... mesma look que é hoje, as cores, tudo, Tudo acho que igual, bateu não, muito mas não é aquelas aquela cores. thumb que tá lá, a thumb não. Foi feito ela na... A logomarca? É a original. A thumb, tudo, eu fiz tudo, eu já deixei tudo pronto. E aí, tudo original, eu não mudei até hoje. E aí eu fui dormir, mas se eu não fizesse a transmissão, ninguém ia me cobrar. Eu falei, vou anunciar. Eu fiz uma Pra transmissão não assim, ficar uma com galera. vergonha de dizer que não. Porque se eu não faço a transmissão, esse projeto morreria. No dia seguinte, porque eu acordei e falei, tá louco, não vou fazer nada disso. Quem nunca também. Mas Tem- já tava feito. Só que já tava feito. Quando eu peguei o WhatsApp, alguma galera começou a responder durante o dia. Pô, que ideia legal, que nome maneiro, pô, segue. Pô, ser o primeiro a ser convidado. Eu falei, pô, acho que agora a galera sabe o que é, cacete. Vamos pôr. Acertei. Acertei, falei, vou Sim. fazer. Mas aí eu fiz 3. Uma galera mais próxima, os 3 primeiros É o mesmo É caso. igual eu. Eu também, quando eu trouxe pra participar do meu, eu falei, puta, vou levar um comediante próximo pra fazer o primeiro e mais tal. pegado. Porque daí você tem pra domínio, você ver. vai testar. Mas vai sabe o que é testar. bacana? Porque tanto não tinha podcast aqui em Curitiba, porque a gente fez uma pesquisa. Enquanto a gente estava projetando, nós ficamos uns 3 meses pesquisando. E eu lembro quando o Fabrício falou, eu achei um podcast aqui, que tá rodando, tem convidado, podcast Curitiba. É o meu. O seu. Ah, A gente achou. Você é o Pra tiozão mulher, do não rolê. tinha nem- a barbinha. Você é ancião aqui. É um ancião. Respeita, Eu respeita. fui- É, a eu gente fui uma achou. das O primeiras senhor. entrevistadas. Foi. Né? O seu foi que foi o único que deu um problema no áudio. No não sabe? áudio. Mas ficou bom. Ela testou, pegou o áudio do computador e ela no retorno falou, tá, tô ouvindo aqui. Era o áudio do microfone. Do computador, Ah, é do sério? É.
Não era o áudio do Do microfone. Era pegou do computador. Do microfone do computador. Caramba. E ficou deu um áudio. certo, Eu dei ficou uma bom. gabibada lá, mas foi o único que deu essa zica. Precisa regravar. E aí eu comecei com esse pra validar, não tinha nenhuma. Porque eu nunca fui de frente de câmera, sempre de trás. Nenhuma Pretensão também. pretensão de fazer. E aí eu fui soltando. Aí qual que foi o segundo ponto? Eu falei, modelei, gostei de fazer. Só que agora eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer pandemia, pelo menos é um jeito de eu trazer pessoas para dentro da produtora e criar negócio para a produtora, sem pensar na produtora. E aí eu comecei a trazer pessoas mais estratégicas ali para fazer network e tudo mais. Mas eu fui solto ali até o episódio 16. Eu fui gravando assim, sem compromisso nenhum. Ah, te conheci, vamos gravar um episódio comigo? Não tinha Uhum. data para soltar, não tinha nada. Só que a galera começou, como eu tinha criado tudo, Instagram, tudo, a galera começou a comentar. Pô, que legal, um podcast para chamar de nosso, curitibano, né? Um podcast. Legal. Eu achei- É. Isso foi me motivando, só que aí eu falei, não vai rolar. Aí eu conheci uns meninos que falaram, cara, a gente quer apostar com você aí, a gente vai te dar todo o suporte. Aí eu falei, então vamos levar a sério isso aqui. Vamos levar a sério e aí vamos fazer ter ordem. E aí a partir dos 17 que eu comecei a ter Negócio profissionalizou. Eu levei a sério como um projeto paralelo e aí foi. Que bacana. Bacana. Legal. Tá na hora de meter a mão aí, mete a mão aí. É. A gente vai Vamos girando lá. assim, a gente vai girando o horário. É horário? É, É pra ela É. perguntar direita e esquerda, é horário? É horário? eu tenho que fazer aqui, ó. Tem que descer. Ela Eu tenho tá que aqui, ela tá imaginar girando. o relógio É e fazer horário, é assim, ó. horário. É pra esse Tá, lado então que vai. mas eu vou perguntar pra Thaís? Não, você já perguntou pra cá. Não, a Tânia já respondeu. Você escolhe aí se é do Jericó pro Dani pra mim. Tá, como o Jericó já perguntou, então... Então é você, Jericó. Eu não devia ter inventado Eu essa vou regra, perguntar né? pra ele. Não, você vai perguntar pra ele. Então É. tá. Quero ver ele falar, né? Eita! Ih, O Gente, que eu inventei de Perguntinha, vez, né? Luciano Huck. Nós bolando a pergunta, agora eu tô tenso aqui. Momento de tensão. Definiram tudo. nossa. É que eu tô, como a gente tá agora, né? Eu tô querendo ser meio dramático, né? Meu apresentador. E agora é momento de Faustão, corte, momento é. de corte. Gugu, Agora é uma- né? Gugu. É uma pergunta Gugu. bem Gugu, tipo É. Xuxa, É. lembra? É. Planeta Xuxa. Vamos lá, direto ao assunto. Começa Jericó. agora o quadro Direto ao Assunto. Direto ao assunto. Qual é o seu maior sonho, menino Jericó? Cara, o de nata, mano. Que eu... Maior sonho? Não dá pra levar a sério. Eu quero. Poxa, eu tenho como objetivo me consolidar na minha profissão como comediante, humorista, assim. Dentro da minha carreira de ator, comediante, humorista, eu quero me consolidar, assim, tipo. Que é o maior sonho. Jericó, E eu o te que mostra que conheço. você consolidou? Desculpa, o lado coach Qual a aqui. evidência que você teria pra dizer É. que você está consolidado? Acho que a partir da hora que você se torna uma referência. Porque por mais que as pessoas, eu conheço, acompanho ele, alguma coisa eu já vi na internet, eu sempre tenho um rosto, eu tenho muito rosto popular. As pessoas olham, eu te conheço de algum lugar. Eu participei da primeira edição do Big Brother. Talvez deve ser de lá. A Quem pessoa ganhou foi vai- o Bambam, mas eu era da minha época. Eu falo que eu lembro muito Bruce Willis. Então sempre eu pego e mando. Mas várias vezes a pessoa fala, não, eu participei da primeira edição do Big Brother, mas não foi uma coisa que eu levei muito a sério. A pessoa fica assim, será? Será? É que eu saí Quem na tá segunda de fala que eu semana. tava sem barba. Eu Tava sem mudei. barba. Mas quando você passa a ser uma referência, eu acredito que o sucesso, de certa forma, chegou. Não quero ser clichê, o cara pega e fala, o que é o sucesso? Sucesso na vida Não, uma referência legal. entende? Eu achei legal o teu exemplo. Mas eu te conheço, eu sei que a verdade, o seu maior sonho, você quer um amor pra chamar de seu. Eu sei que você quer isso. Vou botar ele pra fazer trilha, tá? Eu Por tenho isso que que você fazer tá a louco trilha. por uma Levar pra trilha. Pra quem não sabe, tem a Thaís que- faz trilhas e une amores, né? Então aqui o Daniel... Você já casei. pode entrar no aplicativo Thaís faço- Tinder Trilha. Eu faço recolocação afetiva também. A trilha... Retarga trilhas. Não, tem que deixar, porque o pessoal fica meio perdido. A gente tava aqui. O que é esse negócio do trilha? Daqui a pouco começa a palavra mais buscada no. Tá estarga trilha. Já vou registrar o domínio. É que diz que. Você quer fazer um apelo, Jericó? Você pode falar diretamente pra esta câmera. Ele fez lá no meu Ele tá podcast. fazendo uma cara Ele não de deu sedução. certo, não deu certo. Ele já ficou esperto.
Tem música ambiente? Você que Então vamos tirar, já que já foi. que procura sua alma gêmea, sua tampa da panela, saiba que eu estou aqui. Nossa, Jericó, você vai morrer virgem. Não, Jericó, vamos Você vai melhorar. pegar e ler. Gente, Jericó, pelo Ah, Energia alta, Jericó. Ah, tá bom. Vai, sorrisão. Não é sessão de foto, você tem que falar. Pra ter o close. Eu tô à procura aí de um relacionamento. Eu vou usar, tipo, a linguagem do LinkedIn, tá? Tá. Eu procuro. Bota sua bio aí. Eu busco um relacionamento, aceito liderar e ser liderado. Tô aí, tô na pista. Tá legal, gostei. É uma Liderar forma. e ser Também é liderado, sentido. equilíbrio, né? É Um equilíbrio. cara sábio. Muito É. bem. Tá profissional e também tá... Vamos ver se vai, hein, gente? O próximo podcast. Já parece casado com 3 filhos. Já no pré-divórcio. É um sucesso, né? Eu acho que dá pra gente fazer mais uma rodadinha de perguntas. Não, mas A gente tem quem é? bastante, Agora- né? Agora Thaís. sou eu. Pronto pra mim? É agora a minha vez. Eu vou sim. falar para você perguntar para Cláudia. Cláudia. Meta meu para 2023. Você Qual devia ter meta? passado, ela errou o Eu processo. errei. Eu já É, fiz a pergunta, você já fez a gente. pergunta? Eu tô ansiosa. Claudinha, Vai, meta para O que, que 2023. você vai perguntar pra ela? Olha o suspense. Daniel. Meta para 2023. Olha, 2023 tá aí, né? Então é uma meta mais curta. Se fosse para 5 anos, como vocês falaram, eu fiquei pensando, falei, puxa, tá mais fácil. Foi ela que estabeleceu Tá assim. mais... mas é bacana porque eu também, a Jornada Múltipla não é só um podcast, é uma plataforma, né? E a minha ideia é que ela seja até 2025 uma referência em desenvolvimento para mulheres, até 2025, com uma plataforma de referência. Mas para 2023, eu vejo, ainda tenho muito chão, assim, eu não vejo um crescimento tão grande, rápido, até porque eu sou muito consistente no que eu faço. Então, apesar da intensidade, depois eu tenho que dar conta de cumprir aquilo que eu invento, eu tenho essa noção, pé no chão, né? Meu lado Capricórnio, ele fala mais alto no profissional. Minha meta para 2023 é o quê? A gente pretende fazer 4 eventos da Jornada Múltipla, levando o podcast para o palco, que foi uma coisa que a gente fez esse ano. Também foi uma ideia, tipo, maluca, que o Fabrício não deu muita bola no início, mas foi parceiro comigo até o final. Eu pretendo dobrar o meu faturamento de 2022. Eu já fiz isso do ano passado para cá e consegui. Foi uma coisa assim que pandemia deixou a gente desequilibrado. Eu saí um pouco da realidade, né? E dobrar o faturamento. E tratando-se de podcast mesmo, eu quero consolidar essa referência. A gente já é o primeiro podcast voltado para o público feminino, não somos mais os únicos, mas eu quero que o nosso podcast seja referência até o final de 2023 em Curitiba para o público feminino. Vamos fazer um brinde. Perfeito. Isso Por aí, favor, né? né? Merece, né? Puxa isso aí. Falei Show de bonito. bola, Falou show de bonito, bola. Vai ter corte. Eu usaria esse corte. Esse corte é bom, esse corte é bom. Vai lá, agora vamos fazer. Eu não respondi nenhuma pergunta desse Mas papelzinho. porque agora chegou a minha vez. Mas Então, eu também Sim. quero estar mais magra. Também quero. Mas magra. Mas Deixa eu ganhar dinheiro pra você ver se eu não vou botar parafuso em tudo quanto é lado do mundo. Eu vou botar em Tá eu quero louca, implante. Já viu? você é Sucesso é linda. quando eu ganhar uma Brincando. permuta de implante. Mas Não, vamos tô ver isso. brincando. Eu falo isso, participei- pessoal. vou te passar Já um começou a contato, tricotar aqui. então. Já Deus. ficou paralelo, ficou É paralelo. aquela que cuida do meu. Maravilha. Eu também quero. Eu quero saber a sua idade aí. Vamos É, ver se é mito, cê- se ele é mais cê- velho Não, do ele- que eu mesmo. Calma, Dani. Quem vai responder Vamos perguntar pra mim. Não, a Cláudia vai Eu vou perguntar, vai fazer né? a pergunta de 1 milhão. Pergunta de 1 milhão. Mas, ó, sem ficar enrolando. Começou as boas Sem agora. bromation. Sem bromation, né? Eu sou Papo, direto e reto. Falo né? nomes e aponto o dedo. Não dê os nomes. Não, sem nome, por Pode ter favor. nome. Não, né? E qualquer coisa o pessoal já responde também, ó. Pergunta 3 coisas que você odeia. Perguntinha, programa Nossa, isso Luciano tá Huck. fácil pro Dani. Nossa, trânsito, número 1. Trânsito. Bom, São Paulo. Ué, Ai, você desculpa. falou 3 coisas. São Não, Paulo. 3 coisas que você odeia com relação. Vai, continua. A Curitiba ali, trânsito. Não. Assim, coisas que eu odeio. Você falou fácil. Pô, mas que pergunta, né? Nunca pensei. Eu não odeio nada. Ah, Daniel. Eu não faço ceninha, meu Daniel. querido.
Estamos aqui com um Eu monge fiz essa tibetano pergunta agora. pensando em Sério, em mim? Tem coisa que eu odeio. O que Cara, te irrita? que te irrita. Você tem que ser o rabugento. Eu sei, sou rabugento. sei Então o vai. que te irrita. que me Não, irrita? não pode, hein? Pode? Não, agora eu quero, porque eu não sei. Você odeia pessoas que ficam dando palestrinha. Ah, não, isso no podcast? Nossa, aliás, cortei isso aí. Cortou? Cortei. Aquela O galera Zé que vem... Palestrinha. O cara que vem. Eu até falei hoje. Nossa. Ela gosta de uma pimenta. Não, vamos, eu falo com mau gosto. Vamos É porque botar. uma vez ele implicou com um convidado meu. Eu falei, se Zé palestrinha aí. Pô, chato, tava lá, eu falei, meu, aí o cara, ó, me chama pro teu. Eu falei, mas nem. Cara, aquele cara Já ficou... ficou moda. Não sei se já pegaram de vocês. Gish. Mas Que é a que eles galera querem, decora é que eles querem pra ter o O corte. corte. o corte. Eles querem falar bonito. O pegar- cara não É. quer saber, o cara nem assiste o podcast. O cara Ele dá quer uma pegar- busca Esse é o problema. no Google, aí ele dá aquela busca, ele vê lá, e o meu é fácil de achar pelo nome, podcasts em Curitiba, eu ranquei na hora. Tô lá, no topo. E aí o cara vê lá o Instagram, fuça, manda um direct. Ah, não sei o quê, pô, quero Bora. participar. Antigamente eu era muito solícito a isso. Não, vamos aí, eu via, dá uma olhada, bati um papo, via que tinha até assunto. Comecei a me pegar com o Zé Palestrinha. O cara não te conhece, não tá cagando balde pra Esse é o você. problema, porque querer ir lá pra fazer corte, é o que a gente já falou uma vez, o Tudo seu bem, corte. tudo Beleza. bem. Mas a pessoa não te prestigia, não Nada, compartilha, não divulga. Nada, não divulga você, E não faz quando nada. posta os cortes, não marca você. Não, e o pior, Que eu acho que sabe o é que é o ruim pior? isso. Te É. edita. Te tira de cena. Isso já Corta aconteceu. você, o corte Corta pra você. cortar você. Olha, dizer, vai pra- aparecer naquele... Ele corta, faz aquele jump cut e a tua pergunta não sai, a tua Não Não sai a tem interação. reação sai, não quer você de cena, quer dizer, não te prestigia porra nenhuma, só quer o lado dele e ainda passa 1 hora com o texto decorado, bonitão, que quando você tenta mirar pro lado, ele volta Volta. e É. segue Perfeito. e fica no Zé Palestrinha. Ele dá 1 hora de show dele, levanta, vai embora, não faz uma divulgação, vai nada, só quer os cortes. Aí Só te me manda passa mensagem, o os nome. cortes tá quando? Só me passa o nome pra gente não colocar no Não. meu. Eu sei É. mais uma coisa que tu odeia. Você É. vai ver como eu sou só amiga mesmo. Você é minha irmã, tá? Você me conhece há muito tempo. É. Raul Seixas. Nossa. Mas muito. Tu vai ser cancelado, hein? Vai Bom, ser cancelado. cara. Lembra que eu coloquei no meu carro do dia da trilha, eu acho, que eu Nossa. saí com uma Gente. música do Raul Seixas. Mas que eu curto. Você não gosta nada, não? Ele desliga essa porra, eu não quero Não quero ouvir. suporto. Cara, quando eu era criança, eu escutava, Não eu era muito criança. Eu escutava meu primo suporto. escutando. Nossa, nem eu sabia que eu tinha esse ódio ainda no coração. Ela me Sério? Quando lembrou. eu fui num show Você do lembrou Raul agora? Seixas, Ah, eu o acho cover. Eu massa. fui Ah, tá. no cover. No Quantos show. anos você tinha? Não, mas nem no Quando eu cover. vi Fala, nossa, Eu fui, 92. eu fui. Cara, eu ganhei a toalhinha dele. No final, é com perfume. Eu tinha que Guardado? trazer essa informação Do cover. do cover. Que informação É o bosta. Fabrício tá rindo. Eu, Ele Vai não se aguentou. facilitar a toalhinha perfumada. Não, Do não vai cover. aquecer Do o cover, coração do cover, dele, do não cover. adianta. Não. Foi lá em São Paulo, lá no Café Piu Piu, que é uma casa de rock bem cara, consagrado. nada contra a pessoa dele, cara, mas a música eu não suporto. Eu não suporto, cara. Não, me eu acho, irrita. eu acho que a melodia, pra mim, é péssima. Cara, mas ele faz ele tem Ai, tanto eu sentido nas gosto. letras. Sou super curta, Eu acho que ele super faz profundo, total eu curto. Gente, ó, eu por favor, não me viajo. cancela. É ele, tá, que não gosta do Eu não É, gosto, não não, tenho tô nada a falando ver com mal isso. como músico, não sou especialista, não entendo nada. Eu não gosto, meu gosto. Meu gosto. Não sou um vinheteiro que sou músico e fico criticando músico. É o meu gosto. Deixa eu entender até onde vai ter o teu humor É. ácido. O arroz no feijão. Nem Ele vai, começa que eu vou ficar puto. o arroz vai em cima ou embaixo do feijão? Nenhum dos Respeita. dois, pra mim. Do lado. Do lado. Não me vem com esse do negócio de lado. misturar Aí você colo- comida. Aí você Eu coloca a tenho farofa no toque. meio pra fazer o mar Tudo. vermelho. Não, tudo. Não, cada um tem um O lado. PF de luxo. né? É, bicho. Quando eu vou Tudo do eu, seu tenho- lado. eu lembrei de uma coisa que eu não gosto, me dá uma agonia. Quando eu vou comer com as pessoas, elas se servem, daqui a pouco elas começam a misturar tudo. Ah, não, isso Mas eu eu- não gosto, me não. dá Eu o não viradão? curto. É, aquilo me Eu dá não, uma eu não gosto palpitação. daquele negócio que vem na caixinha e a comida é tudo Mistura, virada, é. assim. Eu não consigo É imaginar iFood comendo o nome. aquilo. Feijão em cima É, do mas tem um arroz. negócio, Feijão em né? cima do arroz. Nome do- Não vai queimar um patrocinador. Não. O iFood nós queremos Ah, não vocês. pode. iFood. Nós queremos vocês. Feijão em cima do arroz sempre. O Mas, resto não ó, a existe. gente A não ser combina. que seja jogado Feijão na em cima marmita. do arroz.
Não gosto, eu sou muito organizada, assim, visualmente, tem que sabe? ser, tipo, eu também Mas sou assim. entenda, Cláudia, vai misturar tudo dentro do estômago. Mas lá dentro, você Eu não quero vê. ter o prazer de misturar na minha garfada Você vai fazer perfeita. paleta de cor também quando coloca? vou, É, legal. Correto. Nós Tô íamos, fazendo meu nós íamos mindfulness almoçar e na eu ia pagar o comida. almoço hoje. Não vamos almoçar junto. Eu tô liberado. Eu como A gente arroz vai fazer o viradão. viradão. Me Pô, pagou, Não amigo. tem nada mais gostoso. Eu chego de madrugada do show, bicho. Eu pego o que tem na geladeira: arroz, feijão, frito, É a melhor ovo. comida do pá, dia. Ai, mas eu adoro ovo. Uma Eu adoro mexidão ovo. assim na Ovo é frigideira. gostoso. Pão com ovo é uma Nossa, coisa eu sou o sensacional. rei do X-miséria, bicho. Ah, isso. Hoje eu fiz Nossa, junto um tudo. na air Ah, não. fryer. junta as O que que você Um fez na air fryer? omelete na air fryer. Foi meu almoço. Omelete, Omelete na air fryer? Sim, você põe um filtro assim na air fryer, Ah, joga. explica, porque a air Põe o fryer minha é papel toda furadinha. Não, aí põe eu o coloco e papel. escorre tudo. Tem filtro pra air fryer Eu ainda não ou tenho um air papel fryer, viu? Se você embaixo. quiser, eu recém-casei. Aí eu já prometi air fryer pra vocês, né? E daí depois Sério? a gente... Sério, minha sou madrinha? deles, né? Mas Minha só Ela madrinha? falou pra casados, vocês, eu né? pensei que eu e a Não, Cláudia. Não, eu não tenho air fryer. Não, mas aí ela vai te dar. Polishop nos patrocina. Você sabe que a Air Fryer ela é originalmente criada pelo Polishop, Pelo né? Polishop. Depois ficou Eu tenho uma famoso. história de amor com a Polishop. Tem? Conte-nos. Não, tenho. Eu fiz uma piada, um set, que eu falava exclusivamente de um produto da Polishop, que era o Juicer. Lembro do Juice. Eu fazia um texto inteiro, eu fazia 15 minutos de Juicer. E aí eu tava em São Paulo e tava um dos gerentes lá da Polishop no show. O cara me chamou pra fazer o evento. Mas eu falei, mas eu falo mal de você. Não, a gente quer você. Né? Sério? Olha que Tá vendo? A bacana. gente quer Raul vocês. Seixas pode te chamar aí. Vai. Não quero chave, não. Quero não. Mas se ele te chamar, O cover, Deus me ele livre. vai te dar a tua linha. Não. eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Prefiro adorar ele e ficar aqui. Que ele não me chame. Tão cedo. Nossa, imagina que pesadelo. O que você vê quando morre? O que você mais odeia? cara te O recebendo. teu karma é esse. Tá, mas ele falou o quê? Falou duas coisas que odeia? Ele O Raul Meu Seixas. Não, terceiro ele não, trânsito. ele não. A Eu irmã tive que dele. falar, né, pra Você tem que ele. trabalhar mais teu autoconhecimento, viu, Dani? Tenho. Faz coaching com ele, viu, Thaís? Vou Vai conseguir, não. Palestrinha, É, Raul Seixas, é. tá bem eclético. Ah, eu não gosto do palestrinha do Raul Seixas Tá, aí. vou falar mais um também relacionado a Agora podcast. eu que eu tô adoro, aqui. agora Agora eu sabia. Vai, Porque, cara, eu fui aprender. eu te conheço como tu Eu vai arregaçar. conheço Ele. ele. Ele já até sentou O diferente. Daniel não ia ter nada pra odiar, gente. Vocês não conhecem o Daniel. Cara, outra coisa também de podcast que foi me deixando muito puto. Porque é o seguinte, você vai aprendendo no caminho, vai ficando malandro, né? No caminho, eu era muito solícito e eu trazia muitos CEO de empresa. Sim. Muitos eu convidei. Muitos foram assessoria de imprensa, alguma pessoa que foi lá indicar. E eu falando, pô, eu tô querendo fazer um projeto para curitibano, fortalecer tudo em Curitiba. Então eu vou dar visibilidade, não que eu tenha uma mega audiência também para as empresas, não é só para influenciador, quem tem milhares. Não, eu quero mostrar que aqui tem uma galera foda, né? E aí começou a vir direto, começou a pular muito show de empresa. E aí eu falo, tá, vamos fomentar negócio, vamos fazer as coisas acontecerem. Se eu chamava com intenção de virar um patrocínio, vocês não, mas é negócio para produtora, alguma coisa pode acontecer, negócio. Sim. Vamos deixar que se não fatura diretamente, tem que ser indiretamente. Sim. E é isso que hoje o Curitiba Podcast faz. Porém, muitos aconteceram isso, veio um indireto ou até direto, só que começou a vir, essa galera começou a vir muito, e eu comecei a ver que era uma galera que também já não me conhecia, que não sei o quê. Falei, calma, peraí. E muitos me prometiam coisas. Eles te procuravam daí, no caso. Não, vinha com um monte de promessa. Vinha, me convida então, por causa disso, quem sabe eu vou aí patrocinar. Sabe aquelas promessinhas Entendi. pra você chamar? Vixe. Eu vou lá, vamos aí, né? Ele não gosta de promessinha e palestrinha. É, O Raul tem que ser Raulzito, então. Pra combinar, né? Calma. Palestrinha, conversinha. aí começou a galera, esses caras começaram a vir, beleza, só que chegou uma hora que eu falei, começou a me mandar uma galera, muito. Aí eu virei e falei, Um vê o outro, né? não, eu falei o seguinte, a empresa é CEO, vai falar da marca? É pauta patrocinada, R$1.000. Fala o preço. Falei, R$1.000. Vai pagar, a gente põe na tela. Não, mas a gente quer falar da máquina de lavar. Caguei pra máquina de lavar. Você tá falando da tua marca, é patrocínio. Você vai usar a minha estrutura, meu tempo.
É um episódio que não vai dar audiência nenhuma, porque ninguém quer saber da tua vida. E você vai falar da tua empresa, vai usar todos os cortes, vai se divulgar nas minhas costas. Então, pauta patrocinada. Comecei a cobrar. Filtrou. Filtrei. E aí, sabe o que acontece? Isso não tô falando de empresa pequena, tá? Eu tô Sim. falando de empresa grande. Pergunta se alguém pagou. Raiva no coração. Muito raiva. Grande, ele quase, Grande. quase comeu o microfone aqui. Ó. Vamos com outra pergunta pro Vai, Dani. o Aproveitar Dani. que agora é a hora de mandar pergunta pra ele. E agora ele tá arregaçando. Então, ó, Dani. Ninguém pagou. E agora não aceito Vem mais. como luva. Se não tivesse, ó. Olha aqui, ó. Mostra na tela ali, Cláudia. Coloca ali pertinho pra. Vamos lá. Essa é a pergunta pro Dani responder. Senão ia falar que não tava combinado. É outra que eu vou ficar. Vou soltar os Não, cachorros. agora é pra você ter um Relaxar? momento de paz. Deixa eu tomar uma. Não, É. agora prepara, que agora você vai. A galera vai ver. É uma oportunidade pra você. Uma oportunidade. Vou até beber um suquinho, porque agora fiquei assustado. Será que vai? Tá muito pequenininha, né? Não vai dar leitura. Mas lê. A gente, Tá Tô estourando a olhando porque luz. tá embaixo do fundo. Gente, É, tá tem de que bater prova pra bater o aqui. branco. Não, Aqui. mas são 3 Aqui. pessoas. 2 de vídeo vai fazer funcionar. Faz o foco aqui, ó. Vai pegar. A luz não tá estourada. Não. Ah, Não vai. Foi foto 3 só. qualidades sua. Ah! agora a coisa. Vamos ver se o autoconhecimento tá Modéstia. devendo mesmo. Modéstia, Modesta parte, eu tenho Humildade. humildade. Não tem defeitos, porém qualidade. Calmo. Sou uma pessoa totalmente Se uma pessoa calma, paciente. amorosa, Amorosa. não tem Não maldade. tem maldade. Paciente. Calmo, paciente. Pô, 3 qualidades minhas. Por que a pergunta veio do É porque pra mim? é só pra Foi ficar light. você dar uma. Só Tava pra você dar- muito. entrou Qualidades muito- minhas. Sem fazer zoeira? 3 qualidades que você acha que é boa, assim, que utiliza dentro do podcast. Fala, pô, isso é legal. Cara, eu acho que funciona. Nem todo mundo gosta, mas eu sou um cara falador. Então, eu sou um cara que entra no Uber, Sim. viagem de 50 minutos, eu vou conversando o caminho inteiro. E se o Uber não quiser conversar, coitado, ele vai ouvir. Eu vou te falar agora o que vai ter de Uber que vai te procurar, porque viagem de 50 minutos de Uber é o É. dinheiro. Eu moro no Boqueirão, né? E a gente tá no centro aqui. Se pegar, dependendo do horário, até mais. Então, gosto de falar, gosto de conversar. papo. É uma Eu sou qualidade bom- boa. Eu sou o famoso boa praça, sabe? Que gosto de conversar. Porém, eu sou fechado. Olha que doideira. Paradoxo. É verdade mesmo. Eu não saio conversando, por exemplo, eu moro num condomínio de casa. Eu não sei o nome de nenhum vizinho, eu já moro lá há alguns anos. Mas se Eu não eles dou derem- bom dia. Esse é, É o meu ar curitibano. curitibano. Não dou bom dia, não socializo. Eu sou bem até fechado. Eu não sou o cara que anda no bairro e conhece tudo. Não. Eu ando com a cara amarrada, não dou bom dia pra ninguém. Eu sou mais de ambiente. Tô no ambiente com pessoas, eu fico mais à vontade. Maneiro. Eu sou boa praça, eu converso com todo mundo. Eu tenho eu sou um bom vendedor, eu me considero um cara que sabe vender. Comercialmente falando, eu me considero bom. E a última? E a última. Sou incrível no sexo. Então agora a gente vai para um outro. Uma A outra. gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta. Vai sair Eu tinha que terminar aí. seu MC. Não, você, MC. Salva! Agora a gente vai para um Vai lá, outro vai lá, vai quadro. lá. Me salva agora da minha mulher, tá me socando. Ela tá assistindo agora e tá aqui, ó, do meu lado. Propaganda enganosa, hein? Semente mesmo, né? Comenta aí, Giovana. Comenta, Giovana. Fala o que teu marido faz. Vai, pra- Agora, Pra esse ano que passou, eu vou sem pegar aqui, porque a gente vai usar aqui a hora que faltar, Vai. porque tem bastante. Chega. Quer perguntar? Você quer mandar? Quer mandar? Manda. Ela vai. Você. É pra Cláudia. As bombas estão vindo em mim. Chega, hein? Não, foram criadas várias. Você pra Cláudia. Morreu pra Cláudia. oh meu Deus. Qual foi seu pior mico em um podcast? Nossa. Teve várias? Eu sempre cometo umas gafes aqui, principalmente porque é ao vivo, né? Aí não tem como eu consultar os universitários. Às vezes eu jogo uma pro Fabrício, às vezes nem ele sabe. Eu tive um episódio, de dezembro do ano passado, com a Indiara.
que é a vereadora, né, aqui de Curitiba. E aí foi bem o último episódio, o mesmo que a gente tá fazendo aqui, era o último episódio do ano. E eu fiquei o episódio inteiro falando que a gente... Qual que era o erro? A gente tava entrando em 2022 e eu falava que era 2021. Aí no final, na hora de fazer o fechamento pra câmera, eu falando aqui de novo. E galera, um feliz 2021 pra vocês de novo. Aí eu falei, corta, pelo amor de Deus. Ele falou, não vou cortar, vai ficar assim. Saiu assim. Mas esse foi um dos. Eu fiquei muito sem jeito. Falei, caramba, que loucura. É, aquela coisa de ser dislexa, né? Disléxica e perdida. Mas assim, eu já falei nome de pessoas errado. Acho que o Eu já- errar o eu nome. faço Ah, sempre. errar o nome, O né? errar o É, o nome nome é eu faço complicado. direto. Eu faço De direto. citar, não pra É. própria pessoa aqui, mas de citar. Ah, falar de alguém, citar alguém, citar o nome errado. Isso aí eu já fiz um monte, assim. Sem contar que ninguém vê, que eu quase derrubo essas câmeras toda vez que eu passo pra lá e pra cá. Então, teria vários. Foi mas mico, teve mico também? eu tive um mico, assim... Eu tive mico de esquecer o Tem- nome também. Acho que o nome é o Ai, mais... pá, nossa, Nome, assim... eu já chamei umas 3 vezes o cara, o cara ficar puto e falar, não, meu nome é tal. Aí eu Ah, falei, tem gente que eu tem fazia essa. gravado. Eu falei, beleza, desculpa, vamos seguir. E eu não regravei, foi assim. Não vai Gente, ninguém vai querer gravar podcast com você, Daniel. Não, isso foi. Daniel, mostra seu lado, Não, Vamos seu tentar lado ajudar ele de bom novo. de papo. não, porém, isso foi lá atrás, foi lá no episódio 16. 16 não, foi lá no. Meu malvado 20. favorito é duro, né? É, o Gru, né? Se eu botar uma blusa preta e um cachecol cinza. É. Total. Ele é todo fofo, mas ele que ele passa esse. É que ninguém A vê o venenosa. tratamento dos dois aqui. Ai, fofinho, ai, lindinho. Quem? Vocês dois. Mas Ó, ele é cara, um eu não meu fiz lindinho. nada, eu não fiz Você é nada lindinho. demais. Eu falei que tá linda de branco. Quando- Tá não todo pra fofo. mim, pra Foi ele. pra mim. Mas eu sou assim com todo mundo. Ele é, cara. Esse Eu ele sou é fofo. fofo, eu sou um Ele querido, sofre. viu? Mas ele E é você fofinho que com quer você. ter essa fofura, entre em contato. É o momento de vender, né? É, tudo Não, mas é eu oportunidade. Tenho carinho, eu gosto. O Dani, ele me convidou para participar do podcast. Acho que foi os meninos, quando você pegou e tinha uma equipe lá, a turma lá. E aí, acho que os meninos foram num show e falaram, você não quer participar e tal. Daí eu... Sinceramente, eu não lembro como você chegou lá. Então, foi... Mas vocês não se Mas eu conheciam conhecia você. antes? Não, eu conheci Ah, o trabalho tá. dele. Pessoalmente, não. Eu conheci o Mas trabalho aí dele. tinha uma equipe, quando ele pegou e falou, no começo do podcast, que ele montou e profissionalizou, e eu acho que essa equipe rodava, né? Os meninos prospectavam, não sei. Não, é eles que faziam todos, porque como eu não sou daqui, eu tinha um pouco de dificuldade de saber quem era quem. Sim. E aí eles sabiam quem era quem, que era o influenciador, que era o comediante, não sei o quê. Eu acompanhava o trabalho dele, mas eu nem sabia que ele era daqui. Sim. E aí, Ah, que legal. e aí Entendeu? os meninos foram num show meu, e aí eles, no final do show, eles falaram, cara, tem um podcast aqui e tal, não sei o que, você não tem interesse? Eu falei, bora participar. Eu fui participar. O podcast foi muito legal, e eu já tinha acompanhado sem pretensão nenhuma, já tava acompanhando porque consumia, a gente tava vendo na época da pandemia, quando pintou a oportunidade, e aí o santo bateu, assim, foi muito legal. Foi da hora. Legal. Foi um episódio muito legal. Foi muito divertido. Você tava fechando um patrocínio e eu virei o garoto propaganda do patrocínio, né? Eu repetindo 3 horas, padrão. Eu só falava do patrocínio. Eu sempre Eu sempre fazia semelhança ao Eu patrocinador. pegava vários callbacks, assim, eu trazia, relacionava Dá ao o patrocínio. muito bom. Você fechou com eles, né? Ficou? Ficou um tempo Ficou, depois. né? eu Não vamos acabei- falar o nome porque Não estamos pagando estamos mais nada, juntos, assim. então Não foi. estamos mais Pra juntos. vocês renovarem, né? Sim. Mas foi muito bacana. E nós tomamos uma cerveja É. absurda. O que foi mais engraçado que a gente fazia gravado nessa época. Você lembra disso, Jericó? Era. A convidada seguinte, Depois tinha outro, né? E você bebeu comigo pra a valer. gente bebeu legal e tinha o último Sim. que eu E não sabia. depois de mim tinha outro. Porque tinha o que aconteceu. Nossa, os não, meninos meu. riram um monte. Foi divertido, foi bem O que divertido. acontecia, A gente- Claudinha? O que eu fazia? Os meninos convidavam, eu era o cara que só chegava lá e apresentava, e eu na corrida do dia a dia. Não era estrelinha, não é isso. Os meninos cuidavam de tudo. montava então, a agenda. eu produção. sentava a bunda lá e, assim, abria a porta, eu não conhecia, não sabia quem era. Eu ia entrevistar uma pessoa que eu conhecia 3 minutos antes. Às vezes eu não sabia nem quem era. Eu terminava uma gravação e falava, quem é o próximo? Tal. Sim. Tá, o que ela faz? Fazia um briefing Tá, rápido. tá. Tipo TV, né? Tipo TV, É. senta aqui, pau. E aí eu fazia isso na época, uma coisa que eu já não faço mais nem a pau. E aí saiu o Jericó, e eu tô aqui gravando com o Jericó, eu não sabia. Não, é uma escritora. O que a informação era uma escritora. Era uma Eu escritora. lembro que era uma mulher. Que eu tava saindo. Escritora, escreveu um livro sobre mãe e a gente. Maternidade. Isso. A gente tava no clima, meio bêbado, com o clima todo mundo rindo, a gente só falando besteira. Daqui a pouco abre a porta, chega uma mulher tinha com uma menina, a filha,
E a gente o astral tava outro. Uma outra Outra metaverso. vibe. Pô, e a gente com um monte de cerveja, meio bêbado. Pô, a mulher era Nossa, e fazer mais evangélica, Nossa. toda serinha. Aí, ela ficou toda constrangida. Que, Daniel. poxa, a entrevista. Não, o Dani foi um cara. Mas, ó, eu Mas tive não, uma ele pegou, experiência- você foi... Não, você só que eu falei tem que é bala, você evangélico. pediu, eu queria bala, não sei o quê. Não, Vai tirar o bafo de cerveja. e a moça ficou constrangida, né? A moça era toda. E eu não sabia que Mas eu. ela percebeu. Mas ela é isso que eu ia Tava perguntar. carregado de cerveja mesmo. Na hora que ela chegou. Ah, Daniel. Ela chegou, não tinha terminado o episódio com o Jericó. É Tava como se gravando. tivesse agora ela sentada ali atrás das câmeras. E eu né? e ele aqui Ela bebendo e já falando tava merda. Ela ali. entrou, porque tava no aquele final- jeito que você faz ali, a pessoa tá guardando. Já e aí- chega e aqui eu e o Jericó É. bebendo e A ela gente- olhando. Eu tô chegando E à ela conclusão que eu sou pensando, muito meu Deus. certinha. Você também, né? E Não, eu mas tenho foi- certeza que ela Eu pensou tive- que roubada que eu me enfiei. Ela já sentou com a cara meio assim, tipo, bem desconfortável. Foi um episódio que foi muito fiasco. Não por ela, mas pelo Esse por vai mim. ser o mico Não, do por você. podcast. Por causa dos meninos que são loucos, me colocam, não pesquisaram. me Mas esse foi teu colocaram. maior mico? Não foi o maior mico, porque eu fiz. Não, Não mas foi foi um daí, mico. foi daí que eu conheci o Sim. Dani. Aí eu mantive contatos, perguntei pra ele quando é que ia ao ar e tal. E daí ele contou isso. Até, cara, nossa, eu fiz a segunda entrevista depois de você, foi difícil. Porra, Nossa, imagina. Aí eu falei, bom, Aí vai. você falou, esse é dos meus. É lógico, eu falei, Amigo. vai assistir meu show, É. pá. E começamos a trocar ideia. Depois a gente se cruzou. Tivemos vários projetos piloto aí, Ah. reunião pra prospectar. Foi muito bacana, foi se aproximando. Aí Que foi- legal. Foi natural aí. Por isso que vocês são tão fofinhos um com o Não. outro. Mas eu sou É, Eu também sou ele fofo. é Cláudio, eu sou fofo, fã, ó, viu? ele é Eu sou- fofinho, eu ele sou- Fala até com a vozinha, assim, É, né? já Ah, o tomzinho para, fica gente. fofo. Chega de eu falar, já falando muito já. Deixa Eu acho que Então, na hora Tem quietinho. uma... Pode falar. Primeiras Não, eu falei que tem damas. umas perguntas mais apimentadas ali, mais Eu vou sair daqui cancelado. capetadinhas. Melhor ficar quieto. Não, mas se tiver pergunta aqui, pode girar aí. A gente vai na pergunta ali. Você fica... Eu quero saber o seguinte. Vai, Não, vai você. Não, vai. Eu quero Coitado, perguntar tá pra não bom. falar. Vai, Pergunta, Tá. joga Ele na tá mesa. fazendo cara de Joga. fofinho também. O Ai, gato meu do Deus. Shrek. É difícil. Qual foi o aprendizado? Não sei se essa pergunta tá aí. Qual foi o maior aprendizado? Eu tive vários, como eu estava exemplificando aqui de forma zangada. Qual foi o maior aprendizado aí durante esse tempo de podcast? Quanto tempo você tem de podcast? Qual foi o maior aprendizado? Eu acho que a gente tá com 1 ano e meio. 1 ano e meio. Eu não sei, assim, acho que talvez me expressar detalhes, porque eu aprendi tanta coisa. A gente estava falando, é um MBA, né? É tanta coisa, tantas pessoas diferentes. Eu amo a diversidade, então ter pessoas diferentes toda semana aqui, com visões diferentes. Acho que uma coisa que eu aprendi, primeiro, assim, o podcast, para mim, ele trouxe muito networking de valor, muito. E o maior aprendizado, talvez, foi saber selecionar. Como você estava falando aqui, quem são as pessoas que vale a pena para você trazer, você dar visibilidade, você colocar o holofote, que tem a contribuir, e quem você deve filtrar. Eu aprendi muito isso, assim, porque é muito Perfeito. relacionamento que a gente tem aqui. E daqui podem sair grandes coisas, como pessoas interesseiras e por aí vai. Uma coisa que me apareceu muito depois do podcast foram pessoas interesseiras, assim. Ah, mas De, isso sim. vamos fazer coisa junto, mas a pessoa não tem muito a contribuir, ela só quer entrar Sim. naquilo que você tem. Venha nós, vosso reino. Exatamente. Então, assim, isso de negócios, pra mim, foi uma coisa que eu aprendi. Mas no início, quando eu comecei, vocês todos, né? Eu já fazia live, já gravava vídeos, mas foi muito diferente pra mim, o podcast em si. Tanto no gravado, depois quando a gente passou pro ao vivo, eu ficava com aquele frio na barriga, assim. Mas acho que nada que você não possa aprender no meio do caminho. Então, se eu falar agora de aprendizado especificamente da Cláudia, eu aprendi e fui melhorando e aperfeiçoando ao meio do caminho. Agora, de negócio em si, acho que os relacionamentos me fizeram aprender o quanto que eu tenho que filtrar de pessoas, né, nesse network, nesse relacionamento que eu trouxe aqui. Essa questão de selecionar melhor as pessoas, porque agora eu não respondo todo mundo no Instagram. Eu já comecei a não responder mais. E acho que quem assiste começou a pegou um pouquinho de visibilidade, tá ficando mala. Né? Quem assiste tem muito essa impressão. Uhum. Não responde mais, não. Assim, responde pedido, porque assim,
Era, pô, posso ir? Eu era solícito. Às vezes eu falava, ó, pra frente, ou não, direto, eu era muito objetivo. Mas hoje eu não atendo mais. Eu tô convidando. Antes eu era meio abertão. E aí é Sim. esse selecionar que eu também tô nessa fase pra galera entender. É isso também, né? Um aprendizado grande, você me trouxe esse insight agora, é justamente assim, filtrar muito quem pede pra vir, muito. A gente tem pouquíssimas pessoas, nossa, acho que até agora umas 3, 4, que pediram pra vir. O resto todas foram convidadas. E isso é bom. E o aprendizado que eu tive disso é que, assim, a gente tem que filtrar muito, porque dessas que pediram pra vir, algumas contribuíram muito, mas outras, assim, não contribuíram como a gente esperava. Não tinha conteúdo, veio buscando uma visibilidade e não conseguiu desenrolar. E aí eu falei, É. poxa, é a credibilidade do nosso Porque podcast. às vezes a pessoa acha que é só um corte. Ela te conheceu por um Isso. corte de 1 minuto, de 30 segundos, e a pessoa precisa ter conteúdo para 1 hora de Sim. bate-papo. É. E não é só conteúdo, às vezes a pessoa tem conteúdo, mas ela não tem a fluência verbal, o ritmo, a entonação para dar conta de 1 hora de episódio. Então tem gente que É. fala ali desanimado ou que dá resposta muito curta. Não sei se já passaram por isso, As pessoas gente. prolixas são as. Monossilábico, eu chamo de monossilábico. Monossilábica. Tem os dois lados. extremos. É, Tem os a dois pessoa que é extremos. monossilábica e a E a outra que é prolixa. prolixa. Você não consegue Sair daquele- entrar. Aquela, Você não consegue Você entrar fala, dentro de então como é gente. que é o seu nome? Pois é, meu nome vem do Ah, grego, não, do não. Sim, a latim, pessoa tá pô, às não vezes sou tá da escola, mas eu... Tá. ansiosa. Então, a hora que ela termina de falar o nome, você vai falar, então esse foi o podcast. Acontece. Tem. Acontece. É o que você chama de seu palestrinha, né? Que é a pessoa que não É. deixa você, que não é uma conversa. Não é uma E conversa, é às só vezes um... a gente sempre dá um media training. A pessoa vai sentar e você vai. Eu tô olhando para você. Você é a host aqui, eu tô olhando para você. Agora, tem gente que tá na minha frente, eu falei que pode olhar para mim, mas a pessoa Só fica na olhando câmera. pra Pra câmera. o tempo inteiro. Caramba. E olha pra câmera. A mesma coisa quando vocês você que vai estão na TV, assistindo aí, fica fica olhando só esperto, pra né? câmera. Então, é importante você Falta um também pouco, ter esse né? traquejo, assim. Você tá aqui, É um respeito, bate-papo, é um né? De falar um bate-papo. com o outro. Tamo teve? detonando. Agora os caras vão ficar com medo de nós. Não Mas Não é, a maioria vai super Mas bem. eu prefiro que filtre, sim. Que tipo fique assim, com medo se eu for mesmo. pedir pra ir, Ó, eu que vou eu falar, tenha pra não ter isso. problema, quando vocês sentirem dificuldade, vocês mandam pro meu. Vem pro meu podcast que eu vou colocar eles pra rodar. Eu já passei por isso, é muito desconfortável, porque você tá tentando bater um papo com a pessoa e olhando pra pessoa, e a pessoa só fica na câmera, mas a gente também passa uma orientação. E o que fez a gente filtrar isso? O que acontece? Quando a gente faz as nossas reuniões, a gente levanta vários nomes. Ah, tua pessoa tá crescendo aí nas redes sociais, bacana, né? Vão levantando, o Fabrício às vezes vai me mandando, tem um grupinho nosso só pra colocar essas informações e não perder. Eu vou muito em evento, e aí, sempre que eu vou em evento, a primeira coisa que eu faço é quem quer que é interessante, ou em rodas de networking e tudo mais, para eu trazer para o podcast. Sempre, onde eu tô prospectando convidado, mas que seja relevante. Uhum. Ou que às vezes eu tenho oportunidade, já queria e tenho a oportunidade de estar próxima, né? E aí, o que a gente fez? A gente colocou um formulário. A pessoa ela responde o formulário para vir no podcast, principalmente essas pessoas que pedem para vir. E aí eu comecei a perceber que ali, exatamente, quando ela não desenrola ali no formulário para falar sobre ela, para escrever qual que é o objetivo e tal, ela não desenrola aqui também. Então a gente filtra. Porque o que eu faço? Uma semana antes do episódio, eu vou stalkear a pessoa. Mesmo que eu já tenha visto nas redes sociais e saiba da relevância, às vezes eu não me aprofundo no conteúdo dela. Então eu vou lá, eu vou olhar como ela se comunica, o que ela traz de conteúdo, qual que é a proposta dela e tal. E geralmente, e assim, já teve casos de eu me enganar muito, da rede social da pessoa tá incrível, e de chegar aqui e não conseguir desenrolar quase que do nome. Uma coisa assim, Isso eu também já vi. também. absurda, Ah, não sai daquele assunto. Você fala, não vai tinha. vingar, gravar vídeo Vai super voar bem. muito. Vai chegar lá, não anda. É meio que uma incógnita, cara. Não existe uma regra. Eu particularmente... Não tem regra, não é um tem. ponto não de tem. vista meu, tá, gente? Não tem uma regra, não tem. Não tem. Tem pessoa que vai fluir, tem gente que não vai fluir. Aí eu acho que cabe a nós a desenrolar. Mas que é deselegante quando você não vem... E daí você tem que complementar o os assunto, papos- né? os Eu papos- passei uma situação que eu tinha que complementar, só que não era um assunto que eu entendia.
eu tive que encerrar É. rápido, Aí eu né? tenho essa Não tinha. vantagem. Eu E eu também porque- já fico encerrei pensando rápido. no público, não tá agradando o meu público não vai gostar, não tá Você pensa nisso quando você tá... presenteando. Eu Vocês, penso muito no vocês Mas é- público. mas a é- gente tá fazendo pergunta e pensando na próxima, o que que eu vou Ah, isso puxar? é natural pelo, eu pelo penso papo, assim, natural pelo Mas papo. tem gente que até vai, né, Dani? Tem gente que você fala assim, meu Deus, o que eu vou... O que mais que eu tenho que tirar de interessante dessa pessoa? Já aconteceu. Isso acontece. Acontece. É normal. Você tá falando aqui, a pessoa tá respondendo, e a pessoa já tá respondendo no finalmente. Você, "Ih, caralho. Não era pra já chegar no finalmente. Você Eu pega e ainda nem fala, pensei a próxima. eu nem pensei a próxima, a pessoa e eu acho que é isso. Eu tenho essa vantagem de usar o humor daí. Sim, E dá uma você só chama descontraída. humorista também no seu? Não. Eu vou te chamar. Ah, então beleza. Você vai vir dar umas risadas comigo. Ah, então bom. você vai chamar eu também. Delícia. Então, você também, lógico. Você nunca Não, participou no dele? Não. A gente grava no mesmo lugar. No mesmo lugar. Você vê como que eu sou sociável. Eu tô me sentindo privilegiado. Tá vendo? É, olha aí, ó. Vamos fazer- seus skills aí. Vamos fazer essas Inclusive, trilhas aí. Não, inclusive você pode convidar, né, as mulheres pra vir no seu podcast, quem sabe? Não, eu vou. Não, É uma ideia. Vai mudar o nome do Eu namorei podcast. com uma namoro, convidada. Eu namorei com uma convidada. Mas não deu certo. Não. mas essa que era. Não pode. Que ele falou mal. Ah, anterior. Eu namorei. Agora o que tem de gente. Deu errado, mas não Deu Tem ruim. de gente entrando agora no podcast pra ver. Ih, Não será vai que foi achar. essa? Foi Foi essa? essa, foi essa. Tem quantos episódios? Tirou do É. ar. Tá fora do ar. Que vingativo. Não. Tirou antes. Tirou antes. Tirou antes? Tirou. Tá bom. Tirou antes. Você tem algum episódio fora do ar? Essa é boa, hein? Tirou alguém fora do ar? Não, mas já me pediram. Já pediram? Já O pediram. próprio convidado? Falou. Mas porque que- não gostou? não se sentiu bem esteticamente. Tá É brincando. isso que a gente falou. Que Nunca a gente, aconteceu mulher, comigo. que fica com a Aconteceu. cara E a toda entrevista- assim. Ah, eu já E a falo. entrevista senta aqui, é barriga muito dobra. bacana. A E entrevista era homem ou mulher? Pode falar. não posso falar. Não pode falar. Mas a entrevista é bem bacana. Bem legal. Bem legal. Caramba. Foi uma das entrevistas mais divertidas. Muitas risadas, muito bacana. Porém, a pessoa ela não se sentiu. Eu tenho vários fora do ar. Você tem vários. Eu não Mas tiro, por qual Eu motivo? não tiro. Eu não tiro. Eu sei os motivos de qual você tirou. Pô, eu não tenho problema de falar. Outra coisa que me irrita. Pessoas que. Agora ele Agora tá foi. ainda na pergunta. Não, eu tenho que falar, essas coisas que eu tenho que falar pra galera não fazer, porque isso prejudica muito o canal. E se fizerem pra vocês, vai prejudicar muito. Se já não fizeram, vocês nem perceberam. Pode ser que. Isso é- Ah, eu já sei. Você Não já sei. me contou isso. Pessoa que manda comprar. É, a pessoa pega o Compra teu link, views. pega o episódio com você, pega o link do teu canal, joga lá naqueles negócio indiano pra comprar visualização. Isso aí Tem- Nossa, eu nem sabia que tinha isso, gente. Tem. Compra Que louco. visualização. porque o cara De YouTube? de YouTube. Só que é um bot ruim que danifica todo o canal para de distribuir, Sim, porque depois... fode tua Putz. monetização, estraga tudo. A pessoa quer agradar, ela faz isso pra agradar. Ou pra te ter agradar, like, ou pra ela pra- ter- Não acho que Pra vai agradar. agradar. Ela não faz com o intuito já. Pra Já alguém teve, entrar foi e achar comigo, que a já entrevista teve, já dela teve. bombou, né? É, Pra agradar? exatamente. Pra agradar. Eu acho que é mais pela questão de. Já teve pra me agradar. Sério, Ah, Dani? já teve pra me agradar e teve que egoístamente só pra Excêntrico. só para mostrar, olha, fui no Curitiba Podcast, meu episódio deu muito mais que tal. Entendeu? É. Só que daí eu tiro no pé pra você, né? Porque Não. se é o Sim. canal que fica. Não, mas eu falo já ligado no direto. Se comprar, engajamento. eu vou deixar rodar 2 dias de view comprado e vou arrancar, só porque eu perder dinheiro. Não tem Deixa como a agora. pessoa ter um controle disso. Não sei. tem. Não, Ou não você faz a tem. pessoa assinar um termo, só que aí é o seguinte, você não pode acusar a pessoa. Mas qualquer pessoa pode fazer isso, porque uma vez... Qualquer. Se eu Com pegar o link qualquer do teu link, vídeo, com se eu qualquer pegar link. o link do vídeo do Flow, Deus queira que ninguém faça isso, ir E lá vai lá. comprar, eu vou danificar o canal dos caras. Porque eu já Mas já tive deve- pessoas que deve- falaram do Instagram. Uma pessoa falou assim: o meu concorrente, que era uma pessoa dele, foi lá e comprou seguidor pra ele. E daí prejudicou o Instagram dele. Sim. Aconteceu Porque que daí caiu o caiu conteúdo distribui pra um monte de gente que caiu o nem engajamento existe. e ele falou assim: Credo, que horrível isso. aham, você É. acredita? Existem pessoas muito maquiavélicas. Mas é uma galera sem Usa noção esse corte, eu gostei disso. que nem sabe que tá te fazendo um baita do mal. Só pra eu ter isso. Não Às é vezes é- bacana você ter isso aqui, ó, É. como corte. Existem pessoas muito maquiavélicas. Eu quero esse corte. Aí, Acho que tem Fabrício, gente que mais nem um que faz. vem aqui só atrás de corte, hein, Fabrício? É. Tá louco. Eu acho que isso a galera nem faz tanto de maldade, é por vaidade. A maioria acho que é vaidade. Mas é mesmo. vaidade individual. Individual. Mas, Claro. mas às vezes Não a pessoa pensando não como sabe. coletivo. Nem se liga. A pessoa só vê lá que compra, não sei o que, paga baratinho, ela não sabe o quanto ela te... A gente Destrói teve teu canal.
Já? Pô. Deu tudo isso? Quanto tempo a A gente gente já tá? tá com 1h30 de conversa aqui. Vamos seguir as perguntas. Vamos. Fala pra mim aqui. Vai eu É, agora? lógico. Tá. Vai. Que podcast que você gostaria de participar? E por quê? Isso- Bom, Ah, eu legal essa gostaria de pergunta. participar do Flow, claro, né? Porque é um dos maiores, primeiro podcast do Brasil. E tem um podcast que eu tô amando, que é o da KiwiFi, sabe? Então, por que você não falou QIFI primeiro? KiwiFi, então. Então, QIFI. Edita? Não edita. Não edita. Aqui não edita. Aqui não Edita. edita. Tem edição. Não, mas Meus não- micos ele editou. Não, o que é o QIFI? É um podcast só para personalidades do marketing digital. Eu Ah, quero que participar legal. desse aí. Gente, Esse é o podcast que eu quero são participar. duas Me chame. pessoas. Fala, É você a quer Carol, eu lembro o Eu nome da quero menina, também. que é a Fala Carol. que você quer também. E Eu quero também. esses dias Eu eu escolhi a vi pergunta assim, pra a gente ser gente toda rápido. noite Você tô escolheu? assistindo Escolhi. um. Que legal. São gigantes, assim, os episódios, que eu gosto de profundidade. Eles são da onde? Acho que eles gravam em São Paulo. Maneiro. E daí o que Sim. acontece? Eles entrevistam geralmente o público mais jovem que tá bombando na internet. Então Ah, traz então a gente muita. não pode. A gente não pode. Não, mas já entrevistou gente mais velha. Eu já vi que eu posso sim. E daí eles entrevistam quem tá faturando e a pessoa abre a vida. Então tem detalhes ali Sim. que a pessoa Eu- conta que não conta Bacana. nem em curso, que eu já vi gente que eu já fiz Não curso, abre, né? que não abre e abre tudo nesse podcast. Então tô gostando bastante. Eu quero participar do podcast do Vilela. Ó, Vilela. Ó, Vilela, não sei porque você não foi ainda. É, né? Eu vou E falar. teu coleguinha foi. Oi, né? Oi. É, eu tenho que ir, Vilela. É, Vilela, tá mancando Vai aí. ficar esse corte aí também, viu? É. Vai se olhar. Você viu? Dá uma Ele pausa. faz umas pausas dramáticas, Lógico, é né? pra A ter- pausa, depois tem coloca que aquele- aprender isso com ele. É, daí você Você olha imagina a pra tua. câmera Você e- dá uma pausa e você imagina a musiquinha. Tipo, nessa eu imaginei a musiquinha da Netflix. Cara, Tadam. vou te falar. Então, você Sim. imagina? na Eu- pausa? Não é. Tadinha, ela pega a pilha Eu mesmo. quero mesmo, né? Eu quero saber. Só vai quero dar minha hackear seu risada aqui nesse cérebro. negócio. Hackear meu cérebro não vai. Eu gosto tá? do pod Eu tenho o delas. Norton antivírus aqui. O meu é abaixo. É muito Nossa, Tudo porcaria. antivírus que bota Acho que vídeo. esse não patrocina mais. Acabamos de perder. Fala, Claudinha. Eu gostaria de ir no pod delas. Já assistiram? Sim. O Flow também. Eu O- acho que o Flow já O ficou. pod delas Sim. é o Vênus? É o do... Não, não. Não, é das meninas. Elas eram youtubers antes, né? Elas levam bastante digital influencer, mas elas levam umas pessoas bacanas. Eu gosto do estilo delas. A forma com que elas conduzem, o clima que elas criam ali, eu acho muito bacana. Ai, a Cris vai me massacrar. Eu não sei. É o da Cris? Não, da Cris é o Vênus. É o Vênus. Cris é- que é Então, muito bacana. então tá Não, certo. que é muito bacana também. Eu Ó, gosto. Eu acho incrível, Cris, cara. A E do Cris Joel a J a também. Eu Yasmin. adoro do Joel, os eu temas que ele também trabalha, acompanho. porque tem tudo a ver comigo. Assim, E eu gosto de você? performance. E você? Cara, eu vou te falar que eu acho. Pô, seria incrível no Flow, mas primeiro eu queria ir no Rafinha, velho. Eu O do gosto Rafinha, muito do boa, Rafinha, ficou velho. bem eclético aqui a parada. É. Muito É, maneiro. Eu acho o jeito, como ele vai, o tempo. Hoje eu assisto Ele é- muito mais o do Rafinha do que, porque, meu, é mais ou menos o meu. 1 horinha. Não fica aqueles papo que vai 3, 4 horas do Flow. O Não. Rafinha tem a bagagem de ser jornalista. Né? E eu acho que É, ele isso faz conduz sentido, faz E aí, tem, do diferença. e aí ele jeito. tem, e aí ele Sim. tem a veia cômica, então ele consegue Fica os dois perfeito, lados. cara, Né? fica perfeito. Show. O Rafinha conseguiu uma coisa que eu queria conseguir muito. Que as Processo. pessoas. Não, Deus me livre. Que? Processo. Processo. Que cantora que eu vou zoar. Só você falar um pouco Ai. mais aqui mal do cover do. É, do Raul. Do Raul. Já leva. O Rafinha tem muita gente que assiste o episódio com ele, porque qualquer entrevista dele por causa dele. Sim, Também. sim, Sim. sim. Não é só depende de convidado. Acho que um grande objetivo que eu queria ter, não sei se eu vou conseguir, não sei se eu tenho esse carisma nem essa habilidade, mas eu queria que muita gente fosse assistir o Curitiba Podcast não só pelo convidado, Mas um porque gosta pouquinho do seu. do meu jeito. Mas você tá do- construindo, mas você tá construindo sua persona, Sim, e é sim, isso. sim, sim, Eu acho sim. que essa é a questão. Sim. Muita gente que provavelmente deve acompanhar o podcast, talvez pelo nicho, segmento que você deixou bem nichado, mas muitas pessoas que te buscam de outras redes sociais. Sim. porque, Que é muito grande, fo- né? Você Ser é bem muito reconhecido. forte no LinkedIn e de repente trazer o pessoal que acompanha É. pela pessoa. Mas Então, já é um muita gente case. já acompanha pela pessoa. Da... É É isso. mais forte, né? Porque o podcast E olha vai como vir faz depois. sentido isso.
pessoa quando vai contratar um comediante, eles que faz podcast, eles vão no Vilela e no Rafinha. Se eles não conseguem, eu sou a categoria série B. Entendeu? Então tá ótimo. da tá tudo- série Mas é um A nicho de mercado. com né? custos, nicho, é. com custos mais opcionais. Tem A uma gente é pergunta para RPC. nós 4 aqui. Olá. Que aqui a gente já tá com Os 3 finalmente. horas de Finalmente, podcast, a gente tá é. igual o Vilela, sequestra todo mundo. Sim. Sequestro, leva lá no porão. Para todo mundo, tá? Agora invertida a pergunta. Quem vocês gostariam de entrevistar no seu podcast? Porém, eu vou melhorar essa pergunta. Não precisa. Cada um vai falar 3, 4. O gênio da lâmpada falou: você tem direito de escolher um que você quiser. Um só. Um só. E possível. meu Não, Deus, não, vou com a pensar. Shakira. Não. Possível. Que dá pra ser Ah, possível. 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 Boa pergunta. Uma pessoa só. Uma pessoa Eu só. acho que vai o horário, né? É. Então vai lá, Cláudia. Nossa. Me jogaram aqui. Ahn, Não precisa ser de Curitiba? Não, uma Não, pessoa. não. Eu Uma tô Mas pessoa. pensando. possível. Tá, então Possível. tô Ah, viajando. quero entrevistar Tom Cruise. Todo mundo quer. Isso é uma pergunta. Não, é uma pessoa que talvez seja possível. Com conexão, se você pagar uma passagem, uma hospedagem, sabe? Que seja possível. Que se vir um patrocinador, você consegue trazer essa pessoa aqui. Bacana. Eu já pensei isso esses dias, assim, claro, tem muitas pessoas, muitas mulheres É, bacanas só que eu uma. Não, mas tem muitos que eu gostaria, mas E se for- sim, aquela nesse- que é o do gênio da lâmpada. eu acho que a Cris Arcangeli é uma mulher que eu gostaria de entrevistar. E já pensei em mandar o convite para ela, inclusive do nosso projeto lá em São Paulo, para ela estar com a gente. Bacana. Mas você não Só mandou? vale não Não mandei chamou no ainda direct? não. Teve muita gente que eu me surpreendi que eu mandei no direct, TikToker grande, que eu falei, vou mandar e vai ver qual é que é. A pessoa A vem. galera respondeu. É que eu ia falar isso, várias que a gente quis, assim, que eu quis, a gente mandou convite e ela veio. Eu tenho pessoas que eu entrevistei aqui que eram pessoas que eu já Inclusive, curtia. Cássia quis. Não? Ok. Acho que não ia Você- querer, não. Ai, essa pergunta é mais difícil até agora, mas eu acho que o Clóvis de Barros, que é alguém que eu admiro. Genial. Nossa, E gente, tá- os dois, bacana. dois. agregaria muito conteúdo, Sim. né? Dois. Porque ele fala assim de uma maneira brilhante, ele tem humor, tem carisma, Nossa, adoro. genial. Clóvis, você... Acho que o meu público ia gostar muito. Tô pensando assim em mim No- e na no tua meu segmentação. público, no Isso, meu eu também. segmento também, o que também. iria presentear melhor a audiência. Então, acho que seria incrível. E você? Nossa, agora vocês me levaram um nível, eu tenho que achar que ele. Deixa eu ver. Pra fazer. Eu gostaria de entrevistar o Bolsonaro. Gostaria de entrevistar o Bolsonaro. Muito, 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 muito. E olha que sem questões de cunho político. Não, eu sei, eu te conheço que não é. É só Eu gostaria de entrevistar ele. Eu pra acho que ver sim. qual é que é. Bicho, ia ser, porque eu não ia seguir o Beabá da forma politicamente correta. Eu queria conversar com ele. Acho que seria uma entrevista que seria bacana pra fazer. Cara, eu... Assim, pensando no meu... Como a Thaís falou, pensando no público, eu tenho muito essa vontade. Eu queria... Pelo público, né? Não, também... Não. Eu também gostaria, mas encaixaria com Curitiba, com o público, o Ratinho. Eu queria muito bater um papo com o Ratinho, mas seria um episódio muito de cachaça, boteco. Boteco do Esse dia eu Daniel. voltava a beber, assim, Boteco né? do Dani. Porque seria muito O incrível. Ratinho pai. Pai. Sim. Tô nem aí pro filho dele. Ai, Daniel! É político. Daniel! Eu quero... Ele é importante? Nós Acabou devemos. o podcast, né? Eu quero ser o governador do Paraná. Deixa eu gravar o microfone. Vamos Até ela intervalo. chia, volta, não tá o Dani. Só tá nós três. Então, gente. Vamos pro intervalo agora. Isso é proposital, porque é assim que chega nele. Tá vendo? Chegou Alguém nele. fala, eu vou lá mostrar, É, vou mandar não, pra ele que brincadeira, falaram. brincadeira. O pai dele, sim, pela história, por toda a É trajetória. muita gente pra É. entrevistar. Sim. Mas esse seria um que eu teria muita vontade mais do Paraná, assim. Acho que é ele mais, da galera. Sim. Um Clóvis seria uma boa opção. Assim, se for. Aí já começa a abrir outras. Eu podia falar um Cortella. Eu cortei. Eu eu- tenho uma pessoa que eu gostaria de entrevistar, acho que A você Monge conhece. também. seria A incrível. Monja conhece. Sabe quem? Ó, tem um monte, mas é que. O Afonso Padilha. O Afonso, já mandei, mas me ignorou. Ignorou. Afonso, sacanagem.
A gente já tá pegando no pé do Vilela, do Afonso. Não olhem pra mim, eu não tenho nada a ver. Vai É, junto seu com amigo, ele, hein? o Jericó, você Ele vai junto. ele tem mais 3 amigos, são 4. É um quarteto, né? Vamos 4 com 4 ali, vamos ver se a gente... Não, mas eu chamei pelo direct, imagina, o cara deve receber 500 direct por dia. Às vezes nem Imagina, aparece, nem nem vai. aparece. É, né? Esses dias eu acabei configurando lá meu... Aparecia muita mensagem solicitação. Aí quando eu ia ver já tinha passado. Aí eu fui É fazer alguma nós que configuração, é- ele falou, botou um monte de gente no oculto e piorou. Não sei. Eu não sei mexer também com Mas rede eu não social. faço umas coisas. Provavelmente eu sei que você deve ter, ele deve ter todo um... Vocês dois com certeza têm o telefone do Afonso. Ele tava Gravando com a ontem, foto Eu Ontem. grava pra ele, Só que eu não faço umas paradas assim, eu não boto a pessoa num constrangimento e falar, cara, passa o telefone. passa o telefone. Ah, Ou eu vai lá também não falar Às com vezes ele. o cara não gosta, né, É. também. Eu Eu também não faço sempre isso. procuro... Se de Você que repente... tá acompanhando aqui, eu vou mostrar agora pra todo o Brasil o número. 9, 11, 9, 9... Já DDD. aconteceu isso, já aconteceu casos assim, de colocar. Nossa, já. Sério. Vamos lá, vamos Vamos terminar. finalizar essas finalizar. perguntas aí. Vamos lá. Mudamos o jogo aqui, agora a gente fez a pergunta pra todo mundo. É Não isso tem aí. regra, aqui Não tem regra, regra. é isso aí que é podcast, é espontaneidade. Qual o seu maior aprendizado sobre o seu podcast? Essa pergunta eu fiz. Fez. Você fez essa Fez. pergunta. Então, Então já já sabemos quem que foi. criou a pergunta. Agora vem a principal. Acho que é a a última. pergunta bomba. Deixa por último. Nossa, foi sem querer, cara. Sem querer. Qual é Vai a encerrar pergunta? essa aqui, hein? Até me afoguei. Qual foi o seu pior convidado? E explique. Não fale nomes, por favor. Porque eu já tô com uns 3 A gente cancelamentos já e 2 falou processos. isso. Pior convidado? Não, gente, Pior, não. Não falou. Não Eu falamos. eu Você falei falou mais na ou hora que a menos. câmera tava desligada. Ficando desligado, a gente falou, Então, falou é pra eu nome. responder, que bonito, Todo né? todo mundo mundo. responde, Tá. todo mundo Não, todo mundo responde. vai falar. Então, meu pior convidado Não foi, fala o nome. foi uma pessoa, foi o... Um Não, ser humano. Foi um ser Não, humano. foi uma pessoa que, assim, eu não posso reclamar, mas era uma pessoa que não desenvolvia. Tá muito Big Brother. É. ela. É por É uma afinidade. pessoa que afinidade. conhecia muito do assunto, eu conhecia, admiro a pessoa, mas eu acho que na hora a pessoa ficou bloqueada e não desenvolvia. Eu fazia uma pergunta, respondia em 3 segundos. Fazia outra pergunta, acho que você estava no estúdio ainda, Ai, isso é Dani. horrível, gente. Respondia em horrível. 4 segundos. E como não era um tema que eu dominava tanto, eu não conseguia, lembra? Daí, e a voz da pessoa, não vou falar se é homem, se é mulher, sabe aquela voz que não muda? E foi assim, depois do almoço, eu tinha almoçado. Ah, lembrei. Gente, me deu um sono, mas um Conversar. sono. E eu Meu não conseguia Deus. salvar o podcast. E eu acho que meu olho ia fechando assim, eu com sono e tentando Caramba. entrar na vibe da pessoa e tal, e não entrava, não ajudava. Daí acho que foi um dos episódios Deu bem quanto tempo? curtos, assim. Não vou falar o tempo, Ah, eu tenho medo de reconhecer, mas Olha, eu encerrei um pouco antes. Porque às vezes. Olha, já filtrou, já sabemos que tudo que tiver antes. o meu não daria nem pra falar, é ele ou ela, a maioria é ela. Tem Ela. alguns homens, tem o Dani, Tem eu. tem uns 3, tem uns 3. Se for comigo, pode falar, não vou ficar chateado. Fala, Você se Pina. livra. Cara, eu tive uma que ela era muito maluca, assim. Ela saiu totalmente da proposta. Ela foi homofóbica, assim, sabe? Nossa. Ah, é foda, E né? aí, mas ela falou dela mesmo. Mas eu posso falar, você pode falar assim, acho ridículo homem de barba. Porque eu era muito ridículo quando eu usava barba. Você pode falar, barba é bom, né? Você pode falar Barbaridade. assim, é ridículo, eu era muito gorda, que ser gorda é feio, ser gorda é ridículo. Umas coisas mais ou menos assim. E isso foi me dando um negócio, porque geralmente eu entro na conversa e muita coisa eu concordo, então eu entro também, compartilho coisas. E o dela chegou uma hora que eu fui me fechando e eu comecei a olhar pro Fabrício e falei, chega, quanto tempo? E ele, só tem 40 minutos, espera. E eu queria... E aí eu comecei a jogar toda a responsabilidade de tudo que ela falava pra ela. Ah, é? E por quê? Mas e se você... Mas no começo você falou que era isso? E deixei ela... E aí terminei aquele episódio, eu juro, eu queria tirar do ar aquele episódio. Que não compactua com os meus valores, entendeu? Com aquilo que eu acredito, com as pessoas. Tanto é que eu comecei a receber pedido de mulheres para vir aqui com um certo posicionamento político, e aquilo me incomodou porque não tinha o outro lado. Vinha muito de um lado só.
que eu fiz? Liguei para algumas pessoas que eu conheço e falei: "Eu preciso que você vá lá". Sabia que era candidata também. "Eu preciso que você vá lá. Vamos falar um pouco desse outro lado". Porque querendo, ninguém desrespeitou ninguém. O posicionamento político sempre foi muito bem respeitado, a forma com que elas colocavam. Sim. Mas estava muito claro de que lado elas estavam. Então eu não gosto disso, de julgar um outro lado, porque eu tô desse e tudo mais. Então, o jeito que foi seguindo, ela foi falando dela, mas ela foi colocando todo mundo no meio. E é uma, assim, não era nada daquilo que ela falou que era, entendeu? Então, foi uma das pessoas que pediu pra vir. Ali foi o primeiro estalo. Eu falei: "Espera aí. Não dá. Quem tô trazendo, que eu tô convidando, a gente tá convidando, que levanta nomes". Eu coloquei uma vez sugestão, caixinha de sugestão também no Instagram, vieram vários nomes bacanas, inclusive a da Maria, que vem amanhã, da Maria Rafar, foi uma das indicações Sim. lá Amanhã já atrás. veio. Já foi. Você tá vendo, já foi. Ai, meu Deus. Já foi. Não, ela já veio Eu faz já horas. entrevistei Faz gente alguma faz delícia. tempo. Foi um dos É. meus Não, melhores e episódios. Ela é muito e ela bacana. vai Ela às vai- 2. Ela vem no meu e vai no seu à noite. À noite. O seu é ao vivo também, né? O meu é ao vivo, às 3. Então você viu ao vivo. Teu também é ao vivo, né? Ao vivo. É. Ela falou: Daniel, já marca, eu faço a turnê podcast. Falei: boa. E a Turnê gente é já faz bom. a divulgação pronta. É, porque aí muitas pessoas sugeriram, colocavam lá um nome grande, falavam: "Ah, essa pessoa". E a gente mandava o convite, ela aceitava. E a gente teve também, mandei até print de pessoas que a gente falou: "Ai, será que essa daqui vem?". E aí eu lembro que ficava: "Será que mandamos? Será que mandamos?". Aí esses dias ela foi e mandou um direct pra gente, falou: "Porra, acabei de ver o trabalho de vocês, que bacana e tal". Eu falei: "Olha que legal". Mas assim, aí eu comecei a filtrar, falei: "Essas pessoas que vêm, não tem o nosso olhar, vem no escuro". E aí, nossa, eu fiquei bem mais criteriosa. Não foi, foi pior. Eu tenho mais uma pergunta pra finalizar, que é parecida a pergunta. Não, mas deixa eles falarem essa. Não, depois vocês terminarem. Eu Ah. quero rodar a pergunta, tá? É que eu não quero esquecer. Dani, você cortou o cabelo hoje? Você tá com os cabelinhos aqui, ó. Não. Não. Ô, Cláudia, como é que vai cortar Isso é- Eu acho cabelo? que não, Ah, acho é que barba. é barba. É barba. Vai. Reparando. Você já Já respondeu? respondi. Vai. Pior episódio. Então não faz parte. Eu faço. Cortou o cabelo. Para. O cabelão. Eu faço das palavras. Pode falar. Não, Pode dar raia, não. Não. Eu acredito que dos entrevistados, todos eles, Foi legal. foram bacanas. Eu não tenho que. Ah, vou achar um pra. Mas eu acho que o que é chato é quando é monossilábico. O cara Aí não fica vai. É. Eu tive 2 que foram assim. Tipo, Isso- você Isso. perguntava e a É. pessoa ficava. Aham. Oh, eu vi que você tal coisa, fez tal. Eu fiz isso. É Fale um difícil. pouco sobre isso, então. É. Explique. isso que Nessas horas o linhas. coaching ajuda, né? Acho que foi isso, né? Eu fico chateado, acho que é a mesma questão de vocês. Quando o convidado vem, surfa, faz, a gente dá todo um suporte, toda a atenção. A gente põe esse programa, você faz tudo e a pessoa meio que desdenha, não compartilha, não isso faz. é- Não tô fazendo. Não, esses é que eu não deixo, E não vai mais. geralmente essa pessoa é aquela que Essa vai pessoa- postar os cortes te cortando e não Essa aí. marcando você. Exatamente. Exato. Já tive pessoa assim, inclusive até Nossa, E- tive. e tive geralmente vários, assim. tive vários. É, E eu já tive. sei filtrar. Eu já sei filtrar. Então, Isso aí acabou. esse é o tipo de pessoa que eu não faço questão mesmo, que eu acho que não vai agregar em Não nada. agrega. Mas também se vir a cair, como eu falei no início, a gente não tem uma regra, não tem Não como a tem, gente tem. mensurar. Mas se essa pessoa cair, que bom que eu tenho pra oferecer. Se a pessoa é rasa, aí o problema é dela. É, o problema é dela, é. É o seguinte, foi um pouquinho mais especial. O episódio não tá mais no ar. Eu arranquei, que foi o caso de compra de views. Ah, tá. Só que assim, se comprasse views e ainda tivesse, né, salvaria. Foi o pior não pela compra de views. Eu caí meio sem querer, eu me descuidei. Foi um pedido de convite. E aí eu entrei muito rápido, falava de Bitcoin. E eu caí muito rápido no Instagram. Sabe quando você olha assim, tinha 100 mil seguidores. Aí eu falei Bitcoin, eu falei, o cara deve manjar, não. E aí tinha uma descrição, eu caí numa descrição meio falcatrua, sabe? Sério? E aí vamos marcar não sei o que e tudo mais. O cara não aparecia muito, não tinha o rosto do cara, né? E eu já tinha entrevistado um cara de Bitcoin antes, que era um menino muito sério, muito bom, um cara genial, um menino. E foi um puta papo que deu um monte de view, porque era legal. E o menino tinha 20 anos. Eu acho que eu vi esse episódio, achei Muito bem bacana. antigo. E eu falei, pô, deve ser um outro. Só que esse menino, que foi super bom papo, ele nem era grande no Instagram, devia ter uns 20 mil seguidores.
Esse tinha assim, eu falei, pô, deve ser um tunado desse aí. Papo pode render. Mas eu não olhei, anunciei o cara nas redes sociais. Na semana que ele vinha, era gravado. Aí veio um cara da XP Investimento, falou assim, acompanha o teu podcast, cara. Eu vi que você anunciou esse aí. Cuidado. Você não... Toma cuidado. Só falou assim, não quero falar mal, não quero acusar ninguém, mas fique esperto para não queimar o seu podcast. Com pirâmide financeira, com tudo mais. Eu falei, pá. Ai, meu Vixe, Deus. Aí que eu fui dar uma puxada. Mas assim, tipo, o cara. E quando ele me falou isso, era no dia seguinte o cara gravar. Ele, pô, eu não vou inventar uma desculpa e cancelar. Sim. Vai ficar. Vou fazer. Vou fazer. Vou fazer. Pior, se ele começar a falar merda lá, eu vou bater nele. Eu vou começar a falar, bancar que ele é louco. E aí, beleza. O episódio eu encerrei com 38 minutos. Foi o episódio mais curto. Não era assim, o cara não sabia nada de nada. Começou a falar uns negócios de nada, ele não sabia nem onde ele estava, assim, era um cara muito perdido. Provavelmente ele devia ser alguém, sabe, tipo, como é que fala? Um fantoche de algum esquema de pirâmide. Ele não era. Nossa. Era um episódio mega roubado, fora que ele não era pior que monossilábico. Mas ele tinha conteúdo? Não tinha. Ah, não tinha. Como é que ele pôs uma chave de um. Sabe aquela chave que você compra o chaveiro comprado da Mercedes, você compra, manda fazer? Pôs na mesa, 2 iPhone, bancando rico, e falando que tinha Essa chave Mercedes, Ferrari, ficou rico. Tá, mas como é que você investia para ficar rico? Ah, não, comecei a investir desde cedo. Em casa, trabalhando As pelo celular respostas- apenas 2 horas por dia. Aquelas respostas Sim. vagas, você fala que tá, meu amigo, mas ainda você não me explicou como é que você ficou rico com Bitcoin. Ele, não falando mal do Bitcoin, tá? Não quero outro cancelamento. Bitcoin não tem nada a ver. Nada a ver, era o cara. E Bitcoin, todo mundo sabe que tem muito cara fazendo pirâmide. Aí eu percebi que o cara ele era aí um fantoche de algum esquema e estavam querendo usar o meu podcast para fazer a Nossa. publicidade nas minhas costas. Só que aí, quando eu vi que ele ia para esse caminho, eu cortava aqui, Ah, ele cortava ali, tentava porque falar. o cara me avisou, da XP. Tanto que tirei o episódio do ar e chamei o cara da XP, foi ele e a Mini, foi um episódio que bombou, Que foi 2 legal. puta Que investidor, legal. entendeu? Pra provar. Bacana. Aqui a gente não compactou com essa asneira, e aqui agora É. vai ter gente que é expert falando, foi um episódio que 2, um cara e uma mina, Sim. sentado falando de investimento, e foi muito bacana, que aí tirou aquela, e falou sobre, olha, ele avisou no episódio como se prevenir desses golpistas. Não sei se o cara era, mas o episódio... Mas foi legal ele trazer isso pra conversa, né? Eu Até pra tirei. alertar o pessoal. Mas não deu, a conversa não rolou. O cara não deu, assim, foi o episódio que eu falei, perdi meu dia. Caramba. Acontece. às 38 vezes. minutos acontece. encerrei, esse foi o pior. Quero Caramba. agradecer mais uma vez a presença de todos vocês no Jornada Múltipla. Ah, eu queria Cláudia, tanto fazer mais uma Thaís, pergunta. Ah, Você se empolgou, né? Bora, faz a pergunta. A última. Não, só esse é o pra- momento só de agradecimento. Só quero Direção, já deixar produção. esse Eu tenho uma agradecimento. coisa Quanto que tempo já? mais... Vamos fechar com É 2 rápido, horas. resposta rápida. Estamos em 4. Teve episódio Sim. que te surpreendeu, Não. assim, que você não falou esse episódio, com essa pessoa, ok. De repente o episódio rendeu muito. Muito, sim, Muito, sim. muito. O cara que você falava, Você não dava nada e... ou não dava pouco, ou falava, será que vai bombar? Sim, nossa. Nossa, isso é muito legal. quando Daniel do acontece. Curitiba Muito Podcast. Ah. Claro, o brilho. É o Não tem brilho do nada seu pra ele, olhar. né? Aí dá uma engajada, a galera. Não, foi muito bacana. Porque o que acontece? Eu não faço ao vivo, então a gente faz uma maratona de 5 podcasts, é um dia inteiro. A gente entra, tá sol, sai, tá noite. Fica no estúdio. E aí vai tendo tem um. De repente teve um que, destoou de tudo, bicho. Foi muito bom, muito bom. Obrigado, Jericó. Não tinha Eu o que sei. questionar. Né? Faço votos que a gente participe de Tem outros. episódio que você começa a bater o papo e você esquece da câmera, você esquece, você fica tão interessado. Eu acho que é esse o grande segredo. Quando isso acontece, é incrível. Se esquece completamente. Nossa, Uma até forma para isso facilitar é você começar a colocar doses de Nossa, nós cachaça, nicona. estamos longe mesmo, hein? Estamos gravando um tempão, né? Nossa, agora que eu peguei o celular. E ele quer fazer mais perguntas. e Não, mais não, chega, não perguntas. pergunto mais nada. Eu tava vendo aqui o horário, já vi. Gente, podemos fechar com uma mensagem muito bonita de vocês para a galera nesse 2023 agora.
Você deixaria É, de mensagem? uma mensagem de conforto. Ortobon. Gente, a Thaís só Ok? Teve o corte? Tem o Tá corte desse do ótimo. Ortobon? Vai ter isso, que a gente consiga algo Tá com a tirando minha Ortobon. concentração, não consigo parar de rir. A Ainda bem que eu Ortobon tenho muito vai botox ter aqui, não muito tem ninguém retorno. mandando, tá gastando meu botox, Me Jericó. passa o Não. contato, hein? Precisando. Ortobon é uma palavra que, né, pode trazer conforto, Bem-estar. bem-estar, tranquilidade, descanso, repouso. Então eu desejo Ortobon para todo mundo. De preferência que eles venham a procurar nós também, né? Patrocinar, né? Quem sabe ano de 2023 nós quatro tenhamos esse projeto. Temos E projetos. eu já vou dar spoiler. Final, quem ficou até o final sabe que tem spoiler aqui. É igual a Marvel, sempre no finalzinho tem um crédito. Então, para 2023 nós quatro queremos estar juntos mais vezes e contamos com a sua colaboração. Entre em contato através da Cláudia Do Fabrício Produção? Vamos. e vamos que Não, vamos. pode entrar em contato, sim. A gente vai Vamos trazer. fazer Eu acho que vai ser muito acontecer. bacana. É uma proposta que é um diferencial e você tá com 4 âncoras, eu acho que tem tudo a ver. E vai para os 4 canais, né? Vai pros 4 canais, é um projeto que é isso, tudo de bom pra nós. Acho que Ortobon, foi bom. Perfeito. Primeirão, ótimo. especial, a gente até que levou bem, né? Sim, com certeza. Achei que foi muito bacana. O tempo passou assim, ó. No próximo a gente não fala mal de ninguém. Eu não falo mal de ninguém. Vou virar o Leão Lobo dos podcasts. O Pedro de Não, Lara. Daniel, eu não odeio nada. O Daniel não odeia nada. Aí ligou, ela virou o gatilho ali. Não, gente, eu acho que metralhadora, bicho. E digo mais, já levantava a mão. Nunca. Thaís, você deixa uma mensagem para Minha mensagem é só todos que gratidão. estão. E eu acho que nós, quando resolvemos fazer o podcast, geralmente é porque a gente estava inquieto ou eu estava me reinventando numa crise. E uma crise, se bem vivida, nos leva tão longe, né? Então, quantos projetos lindos tem aí? Você que está vivendo uma crise, você que não está bem, você que está Você que tem procurando um problema emprego, renal, crise renal, você que beba tá água. procurando um parceiro, uma parceira do parceira, jeito é. que ele tá. Então, uma crise, se bem vivida, é ela que pode te levar a alcançar novos voos, a ir para outros lugares, outros projetos, outras pessoas. E nada melhor de quando você tá virando o ano, de você fazer um detox também emocional. Então, quem que te agrega, quem que não te agrega, deixa novas pessoas entrar, deixa o ano renovar, elimina ali o que te faz mal, as pessoas tóxicas que te fazem mal e vive um 2023 com muito mais propósito, com muito mais essência e com o seu medidor de sucesso. A gente falou sobre isso no início. Beijo. Eu queria ter esse corte eu falando, cara. É, né? Faz dublado. Pega a voz dela e dubla. Pronto. Adorei. Dani, você. Na real, agora eu falar, não vou fazer zoeira nem ranzinza. Eu acho que esse ano foi um ano muito de polaridade com essa questão de política e muito ódio. A galera tá Sim, muito sim. odiosa. Muito. Muito. Tá um negócio absurdo. Não, é real. É É real. Se é. você passar na frente de um quartel com uma camisa vermelha, você toma Sim. apedrejado ou vice-versa, inclusive. Felizmente. Infelizmente. Eu acho que a gente tá em 2023, galera. Isso aí é Sim. pra Idade Média. A gente tá voltando à Idade Sim. Média. Então, galera, desencana. Vai tocar a vida. Quem ganhou, presidente, você não ganhou. Na tua vida, bicho, na prática, mudou nada. Tu que se engana que mudou, não mudou nada. No dia seguinte, depois da eleição, você foi prospectar a venda. Você atendeu teu cliente que estava zangado igual. Então, isso não vai mudar. Não esquece. Voltar, a família que parou de se falar, amigos que pararam de se falar por causa de político. Político, esquece, cara. Vamos voltar a
ser um país unido. Que pena que a Copa não fez isso, mas Sim. Eu acho tem que a essa- Copa, o Brasil, quando o Brasil perdeu, eu passei na frente do quartel e eu buzinei, o pessoal vibrou. então, Eu acho que assim, mesmo que o Brasil tenha perdido, acho que a Copa já já tirou um pouco esse tirou o ranço. pessoal da defensiva. Assim, Não, já agora todo gerou mundo tá odiando o Tite. É o Tite, agora É, a bola da agora vez é tem o nome. Tite. Mudou, Mudou. mudou. Mas não deixar, porque agora vai ter a posse, e aí vai. Gente, vamos seguir a vida sem ódio, porque a gente tá em 2000. A evolução humana. Sim, Não a agora evolução é. política, a evolução humana. Espécie. A gente tem que ser melhor do que A gente tem que saber cobrar. É só cobrar quem a gente colocou lá. Não tem Ah, que ser colocou, fã de político, e cara. Eu pronto, é entrevistei isso. alguns Eles estão lá pra aqui. trabalhar pra nós. É, Se eles é. fizerem errado, tira Exatamente. e pronto. Foi. Exato. A gente tem essa... Quantos Indiferente. políticos que passaram no Curitiba Podcast, amendoim, desculpa. Passaram no Curitiba Podcast na época da campanha, estavam bombando de fazer vídeo no Instagram. Bombando fazer vídeo. Elegeram, meu amigo, sumiu. Eu conto E vai ser. 3 que estão todo dia lá ainda eleitos, produzindo Dando conteúdo, atenção. fazendo o que tá fazendo. Não vou citar nomes, mas só você ir lá no Sim. Curitiba e ver quem tá ativo aí. Estar próximo, Um né? monte, Sim. ó. Desapareceu e você foi fãzão, voltou, botou camiseta aí, ó. Aí. Tá ficando Exatamente. putinho da vida. Não, Ó, não. deixa o seu lado fofo agora. Pronto, Tchau. parou no fofo. Acabou. Parei no fofo. Acabou. Eu já tava ficando eu puto. De novo. É, tô vendo. Eu vou deixar a minha mensagem final e acho que já finalizar na câmera, né, Fabrício? Isso mesmo? Com todo mundo junto ali? É? Então tá Deixa bom. naquela ali e depois finaliza naquela. O que você acha, Dani? Pode ser. Pode ser, então. Nós estamos editando no ar. Editando Quem no ar. sabe faz ao vivo, bicho. Corta, né? Eu ia falar uma coisa que a Thaís trouxe, eu faço das palavras da Thaís, não. Eu queria dizer que tem uma frase que eu gosto muito que diz que a insatisfação é a raiz de toda a criatividade. Então, em algum momento, você falou, nós somos inquietos, e aí uma coisa que eu senti, compartilhei com vocês, todo mundo falou, bora fazer algo diferente do que já estava fazendo. Não que não esteja fazendo alguma coisa, nós todos aqui temos os nossos projetos, enfim. E às vezes a pessoa ela tá num momento de crise, ela desanima, né? A mulher tem muito essa tendência por várias situações, pelo contexto que ela vive, enfim. E eu sempre falo, não saia do ringue antes da luta, não desista antes de você enfrentar e ver como é. Você pode até cair, você pode se perder, mas porque você escolheu estar lá. Você caiu, mas você decidiu. Não pelo medo, não pela o medo, acho que é o que paralisa todo mundo, né? De saber como que vai ser, pelo receio, não porque você está numa situação difícil. Então, é isso. Essa é a mensagem que eu deixo para 2023. Arrisque mais, use a tua insatisfação como motivação para você fazer algo diferente, para você fazer algo a mais e seja resiliente, que eu acho que isso é o que faz a gente continuar. Não que nós não tenhamos passado nenhum tipo de dificuldade. Imagine quantas, depois de pandemia e tudo mais. Mas estamos aqui buscando algo novo. E agora sim, nós vamos para aquela câmera, todo mundo para se despedir. Agradecer a toda a audiência que esteve aqui com a gente nesse episódio, vai ser a virada, o último episódio do ano, esse especial. Dizer que você que chegou até aqui, nós temos sim projetos para fazer algo para o ano que vem, nós 4. E muito obrigada, já deixa, né, o seu like, já compartilha com outras pessoas, faz esse episódio correr Curitiba. O que mais, gente? Vamos que vamos. Vamos que vamos. Vamos pra cima. É isso aí. A frase de impacto é: acabou o papel higiênico. Então é isso, pessoal. Um beijão e até mais.